Todos pensavam que ele era um perdedor, mas ele se tornou o imperador com a ajuda de sua namorada, que era uma feiticeira poderosa. Juntos, eles conseguiram salvar o mundo. Theo, que vinha de uma ilha muito pobre, habitada por demônios que foram criados pelo caos, estava cansado dos constantes ataques e do rei tirano que governava. Então, ele decidiu partir em uma jornada para se tornar mais forte. Ele chega ao continente e, com muita habilidade, domina o caos que lá imperava. Com isso, cria um brasão dotado de poderes sobrenaturais, o que lhe concede o título de nobreza. No entanto, Thea era apenas um plebeu, sem território ou aliados, que vagava incessantemente em busca de se tornar mais forte e salvar Sistínia. Seu destino sofreu uma reviravolta ao avistar uma jovem sendo assediada por soldados. Sendo um macho Sigma, Theo não tolerou isso e correu para ajudá-la. Ao confrontar os soldados por atacarem uma mulher, ele exibiu seu brasão para forçá-los a recuar. Mas o líder deles não tinha medo de lutar contra um aspirante a nobre sem nome e ordenou que seus homens o atacassem. Tido encanta sua espada e armadura usando seu brasão e, em seguida, ataca os soldados, desarmando-os rapidamente. Ele começa a se debater enquanto os soldados o cercam. Apesar disso, ele consegue fazer com que eles fujam e a garota fica impressionada. Ela se apresenta como uma maga chamada Siluca e diz a Theo que nunca precisou da ajuda dele porque seu guarda-costas, Irving, é um super-humano que pode utilizar o poder do caos. Ela pergunta a Theo de onde ele tirou seu brasão e ele responde que ele mesmo o criou para poder salvar sua terra natal do caos. Siluca fica impressionada e acha que ele tem potencial, mas também sabe que ele é tão fraco que não consegue nem mesmo governar uma pequena aldeia. Agora, ela decide intensificar o treino dele e invoca um cão-demônio de 2 mãos. Usando magia, diz a Theo para derrotá-lo e absorver seu caos, fortalecendo sua crista. Ele grita que nem tem seguro, mas saca da espada contra o demônio. Golpeia cegamente, o demônio agarra sua espada e o puxa. O demônio o lança longe, mas quando vai arrancar sua cabeça, Theo apunhala seu coração e o derrota. Ele ainda está tremendo enquanto se recompõe e coloca a mão na energia do caos liberada pelo corpo do demônio para absorvê-la. Siluca mexe em seu brasão evoluído e diz a Theo que agora ele é tão forte quanto um cavaleiro e pode firmar um contrato com um mago. Ela não dá a ele nenhuma chance de rejeitar seus avanços e imediatamente jura lealdade a ele como seu mago. Theo acha que conseguir uma bela feiticeira não é um mau negócio, e então Siluca lhe diz que agora eles estão prontos para entrar em batalha. O nobre que enviou seus soldados para atacar Siluca anteriormente recebe uma mensagem de que um cavaleiro chamado Theo está exigindo que ele entregue suas terras e seu brasão. O nobre ri quando ouve que há apenas 3 intrusos, mas quando eles aparecem, Siluca lhe diz que eles são suficientes para derrubá-lo. O feiticeiro da corte do nobre ouviu falar que Siluca é um gênio e passa para o lado dela porque o nobre quebrou o tratado que proíbe qualquer um de atacar feiticeiros os nobres que ainda não têm contrato com um senhor. Ele declara que o nobre será destituído de seu título assim que a notícia chegar à Associação de Magos, e diz a ele para entregar seu brasão e suas terras a Theo imediatamente. O idiota fica furioso e decide resolver o problema com suas próprias mãos. Ele ataca Theo, mas é empurrado para trás, e quando tenta se levantar, Irving já está atrás dele com uma faca apontada para sua garganta. O nobre faz xixi nas calças e entrega seu brasão a Theo, que o absorve, seguindo as instruções de Siluca. Ele tem pena do nobre que acabou de expulsar de sua casa, e Siliga lhe diz para se alegrar, pois agora ele é o dono desse território. Ele está preocupado com a reação dos outros nobres. Mas o velho mago se voluntaria para firmar um contrato com ele para negociar com os vizinhos. Siluca então explica a Theo a atual situação política do continente. O continente sofre com uma longa guerra entre aliança e união. Um dia, líderes decidiram acabar com o conflito através de um casamento diplomático entre seus filhos, unindo brasões para criar o brasão do imperador e terminar com o caos. Todos estavam animados para o casamento histórico, e Siluca era uma convidada. Quando os noivos estavam caminhando pelo corredor, ela percebeu o caos que se formava no altar. Imediatamente, ela correu para tentar parar o casal, mas foi impedida por Irving, o guarda-costas. Ela tentou explicar a situação, mas já era tarde demais. O caos aumentou e a igreja ficou tão escura quanto o meu futuro. Daquela escuridão, emergiu o demônio, trazendo consigo um clima de terror e desespero. Senhor, o Lorde Demônio capturou os líderes das 2 facções, que ousaram usar seus brasões contra ele. No entanto, o poder deles foi inútil diante do Lorde, que os eliminou com um único golpe. A morte dos líderes resultou no rompimento dos casamentos dos filhos, fazendo com que as facções voltassem a ser inimigas. Meses depois dessa tragédia, Siluca estava prestes a encontrar um nobre lascivo que havia assinado. Theo, acompanhado de Irving, que decidiu se dedicar a ela para espiar seus erros no casamento. Foi então que o soldado tentou atacá-la, e Theo veio em seu auxílio. Ela então o informa que a maioria dos nobres dessa área pertence à aliança, mas quer que ele se junte ao sindicato,
pois assim poderá iniciar sua conquista. Theo tem uma enxaqueca por não compreender os planos dela, mas Siluca lhe garante que tudo ficará bem porque ela está ao seu lado. Siluca percebe que Theia não foi feita para ser uma governante e toma os deveres oficiais em suas próprias mãos. Ela descobre que todos os lordes vizinhos estão de olho em seu território. Acreditando que não será difícil derrubar um novo senhor, ela deixa Irving patrulhar as fronteiras e decide convocar um demônio felino para ajudá-la a entregar uma mensagem à sua amiga Aishela. Logo depois disso, Theo a visita para perguntar qual é o objetivo dela ao tentar ajudá-lo. Siliga responde que está cansada de nobres que só desejam o poder e deixam o povo sofrer por causa de sua ganância. Ela afirma ser uma grande fã do lendário herói Leon, que supostamente restaurou a ordem no mundo assolado pelo caos. Siluca acredita que Theo tem as mesmas características e ideais do lendário herói. Por isso decidiu servi-lo. Quanto a ela, só quer uma chance de provar suas habilidades sem que nobres arrogantes a restringam a cada passo. Alguns dias depois, um nobre ambicioso marcha em direção ao castelo de Theo com seu exército. E Siluca lhe diz que ele nem precisa lutar porque sua amiga já está aqui. Elas saem para cumprimentar Aishla, que já foi sênior de Siluca na Academia de Magia, mas foi reprovada nos exames e trabalha como mercenária sobre-humana. Agora Aishla está realmente feliz em ver sua amiga, mas quando descobre que o senhor que ela escolheu seguir não tem nada além de ideais elevados, ela sente pena dela. Depois disso, Siluca, Aishla e Irving ficam na linha de frente enquanto a batalha começa. Enquanto Theo fica parado nos portões, todos eles correm à frente para enfrentar os atacantes. Siluca encurrala alguns soldados entre as paredes de pedra e, em seguida, dá uma surra neles invocando um raio. De repente, o mago do nobre inimigo a ataca por trás. De alguma forma, Siluca saiu do caminho para evitar um ataque crítico, e ao olhar para o mago que cancelou seu feitiço de invisibilidade, descobriu que ele era um dos seus, os veteranos da academia. Ele planeja tomá-la como refém para encerrar a batalha rapidamente, mas, Siluca não está disposto a se render e o enfrenta em combate corpo a corpo. Os dois ficam exaustos rapidamente e Theo corre para ajudar Siluca, pois é ela quem está em desvantagem. Ele declara que a batalha era dele em primeiro lugar e ataca o mago inimigo. Theo consegue empurrá-lo para um canto e feri-lo, mas o mago não está pronto para desistir e o ataca com toda a força que lhe resta. Por outro lado, ela está dando uma surra nos inimigos graças às suas coxas grossas. No entanto, o líder dos soldados inimigos deliberadamente mantém distância dela para ganhar tempo. Aishla percebe seu truque e decide atacá-lo primeiro em vez de simplesmente matá-lo. Ela o embosca e parte para o ataque. Ela o embosca e lhe dá um beijo antes de tentar sufocá-lo. Não estou dizendo que estou com ciúmes, mas o sortudo não quer morrer enquanto a Mami o sufoca. Então, ele a agarra e ordena que seus soldados a perfurem, atravessando-a. Aishla o deixa cair e se defende dos soldados, dando ao garoto tempo suficiente para fugir dela. Ela parece ter se afeiçoado a ele e grita para que ele a encontre depois que a batalha terminar. Não muito longe dela, Irving está enfrentando mercenários contratados pela nobreza inimiga. Ele os mata rapidamente usando suas habilidades de assassino, mas o líder dos mercenários usa sua habilidade especial e se transforma em um homem de aço. Irving não pode danificar sua pele grossa, então ele continua se esquivando de seus ataques até ver uma janela para esfaquear seus olhos. O nobre inimigo decide enfrentar Irving pessoalmente, mas antes que ele possa atacar, Tido chega com o mago inimigo que foi capturado. O nobre dá uma olhada ao seu redor e começa a rir como um louco antes de se render. Em seguida, ele se voluntaria para se tornar subordinado de Theo, porque percebeu que ficar com um verdadeiro líder como ele o ajudará mais do que qualquer outra coisa. Theo aceita Lassik como subordinado, absorve seu brasão e dá a ele o brasão de subordinado. Logo após, uma sacerdotisa da igreja visita Theo. A relação entre a igreja e os magos é como republicanos e democratas, e Siluca os odeia tanto que nem abre a porta. Mas Theo ouviu que os sacerdotes curam pessoas necessitadas, então quer ouvir os convidados. Fora. Ele abre as portas, para desespero de Siluca, e a garota de cabelo rosa se apresenta como sacerdotisa Priscila, e promete fazer o melhor para apoiá-lo em sua batalha contra o caos. Nesse meio tempo, a conquista da região por Theo está progredindo sem problemas, graças à ajuda de Lassik e seu mago. Lassik planeja expandir ainda mais seus territórios, mas Siluca lhe diz que Theo não está interessado nisso, porque quer libertar sua terra natal da tirania do nobre, que governa lá. Ela tem um plano detalhado pronto para isso, mas no momento ela acredita que ele deve escolher um nome de família primeiro. Siluca sugere que Theo escolha o sobrenome Cornero, em homenagem a um famoso herói de sua terra natal que foi traído pela família do atual nobre que governa o país. Ele gosta da ideia. E então Siluca começa a trabalhar em seu plano. Ela faz com que Theo deixe o sindicato e se junte à aliança. Mas o velho mago lhe conta sobre os rumores que dizem que Theo é apenas a figura de proa, enquanto Siluca é quem comanda a região. Ela se sente mal por estar roubando o trovão de seu senhor e vai se desculpar. Mas Irving interrompe a reunião para informá-los de que ocorreu um desastre de caos na cidade. Eles correm para a cidade, onde um prédio pegou fogo espontaneamente. Enquanto Siluca cura o ferido, Theia se apressa para apagar o fogo. Mas, de repente,
Siluca sente a mesma aura arrepiante que sentiu antes da chegada do Lorde Demônio, no dia da grande tragédia do casamento. O suplemento de fogo vira um demônio, e Theo o ataca imprudentemente. O demônio é imune a ataques físicos, e Theo fica sobrecarregado. Siluca pede a Aishela que distraia o demônio enquanto ela se prepara para derrotá-lo. Ela usa um feitiço forte para atacar com o canhão de água, e ele contra-ataca com fogo. O ataque de Siluca vence, e ela envolve o demônio em água. Mas essa foi a pior decisão que ela poderia tomar, pois o demônio explode repentinamente depois de morrer e lança escombros por toda parte. Siluca acha que está morta, mas Theo chega no último momento e a protege dos destroços que voam. Ela perde a consciência e acorda na manhã seguinte com Aishela ao seu lado. Assim que ela descobre que Theo ainda está lidando com as consequências da explosão, ela corre até ele e vê que os ferimentos são piores do que pensava. Siluca presta socorro e agradece por ele ter se arriscado para protegê-la. Ela diz que o mago sênior a repreendeu por impor seus planos. Theo agradece por ela ter mostrado o caminho certo. O rei, impressionado com Theo, decide declarar guerra. Siluca sugere reunir os nobres independentes para uma aliança. Theo e sua legião sob sua bandeira preparam-se para revidar. No dia da guerra, os nobres não respondem. Apenas antigos aliados estão com ele. À noite, as pessoas que ele salvou do demônio do fogo vêm ajudá-lo, dispostas a lutar e morrer por ele. Theo hesita, mas Silouga diz que deve respeitar os desejos do povo. Theo aceita suas palavras e usa seu brasão para criar uma bandeira holográfica no céu, enquanto diz ao seu povo para lutar junto com ele. A bandeira cai sobre seus aliados, e eles recebem sua marca gravada no peito, indicando que tem a proteção e a bênção de seu senhor. A guerra começa no dia seguinte, com o exército de Theo ainda em grande desvantagem numérica em relação às forças do rei. Ele os lidera com bravura, e todos usam suas habilidades para pulverizar o exército inimigo. O rei decide enviar suas forças de reserva para a frente, pois seu exército está sendo empurrado para trás. Mas de repente, os lordes independentes chegam ao campo de batalha para ajudar Theo. Eles cercam o rei e o atacam por todos os lados, forçando-o a fugir. Siluca transmite a mensagem a Theo, e ele ordena que suas tropas acabem com os soldados inimigos restantes. Com isso, a batalha é vencida. Depois disso, Siluca visita Lady Marianne, a líder da aliança e a noiva do trágico casamento, conversam sobre a aceitação de Theo na aliança. Marie ouviu falar sobre Theo conquistando a região sul, e diz a Siluca para lhe dar um tempo para pensar sobre isso. Ela acredita que ter Theo e Siluca do seu lado será uma boa coisa. Mas seu mago da corte, um beste que também é o pai adotivo de Siluca, a desaconselha porque não confia em pessoas que mudam de lado na política tão facilmente. Marin afirma que talvez tenha que entrar em guerra contra Theo, e pergunta a August se ele está disposto a deixar sua filha morrer. Mas ele não tem problemas com isso. Ele diz a Siluca que seu pedido para que Theo se junte à aliança foi rejeitado, e diz a ela para pedir ao seu senhor que renuncie ao título e fuja. Siluca fica furiosa com a resposta dele, mas, ao se levantar, diz a ele e a Marianne com confiança que eles se encontrarão no campo de batalha em breve. Ela imediatamente se dirige ao Conde Villar, um poderoso nobre da União e primo de Marin, como seu plano B. Mas ele se recusa a encontrá-la porque é o senhor luxurioso com quem ela deveria ter um contrato, mas ela o trocou por outro mestre. Ele pede ao mago da corte que diga a Siluca que ele não planeja se aliar a Theo, pois não há mérito algum em fazer isso. Siluca retorna de mãos vazias e informa a Theo e aos outros que Marian e o rei destronado os atacarão em breve. E seu exército será cerca de 5 vezes maior que o deles. Theo declara que, mesmo que percam, eles lhes darão uma luta infernal e seus aliados estão prontos para segui-lo até o fim. Logo as forças da aliança chegam ao castelo, e os mercenários sob o comando de Aishla não conseguem causar nenhum dano a eles. Os cavaleiros da aliança usam suas bestas de plasma para derrubar a muralha do castelo, e a Sheila corre para enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ela mata alguns cavaleiros enquanto desvia as flechas de plasma deles. Mas, quando está recuando, uma flecha a atinge em um ponto crítico. Siluca corre para o lado de sua amiga e chora, pois acredita que Aishala vai morrer. Mas a sacerdotisa Priscila chega ao local para trazê-la de volta das portas da morte. Enquanto ela cura seus ferimentos, Siluca corre para fora para ajudar seus soldados. Thea já tem a situação sob controle, e como os cavaleiros da aliança quebram o portão e entram no castelo, ele ordena que os portões secundários sejam abertos. O rei se aproxima de Lassig para fechar antes de atacar os cavaleiros. Cercados, os cavaleiros recuam. Theo recebe más notícias. Um aliado fiel morreu, e Lassig foi derrotado e recua. Mas era um plano para atrair o rei e soldados a um caminho estreito na montanha, derrotando-os um a um. O rei entra em pânico quando Lasseg mata seus soldados e ordena a retirada. Mas Irving e outros mercenários ganharam o controle do campo de batalha lá, forçando o rei a ficar onde está. Ele decide enfrentar Lassig de frente, e eles se envolvem em uma sequência clássica de luta de espadas. O rei empurra Lassig para trás, mas ele contra-ataca e quebra uma de suas espadas.
Eles atacam um ao outro com força total para dar o golpe final, e Lassik sai vitorioso depois de matar o antigo rei. Ele retorna ao castelo com as tropas que foram capturadas, e Tel o parabeniza, dizendo que ele deve assumir o comando delas. Tel está ciente de que eles podem vencer algumas batalhas, mas não toda a guerra, e quer negociar com a aliança para que se retirem. Steluca explica em detalhes que a aliança só concordará em se retirar se Tel abdicar de seu título e abandonar a terra. Eles já concordaram em fazer isso, e é por isso que Lassik, que matou o antigo rei, se tornará o próximo líder da região sul. Lassik não gosta da ideia de que Tel terá de abrir mão de tudo, mas responde que ainda terá sua reputação e Siluca ao seu lado, de modo que poderá voltar quando quiser. No entanto, quando Siluca vai negociar o fim da guerra, seu pai babaca diz que eles não se retirarão, a menos que tenham a cabeça de Tel. Ela retorna e informa a todos sobre as condições, e todos se recusam a deixar Tel ser sacrificado. Ao mesmo tempo, Albanest informa Marianne e os cavaleiros que Tel ofereceu condições para uma rendição pacífica, mas eles recusaram. Os cavaleiros acham que essa foi a decisão certa, e querem derrotar Tel e seu exército para salvar sua reputação. Meryn acha que Earl Villar pode atacá-los pela retaguarda, se eles colocarem muitos de seus soldados na linha de frente. Mas os cavaleiros confiam que ele não atacará, pois recusou ajudar Siluca antes. Ela manda os cavaleiros agirem como quiserem. No dia seguinte, a maioria ataca o castelo de Tel, enquanto ela fica com 100 guardas. Esse era o momento que Villar esperava, e seus soldados atacam Marianne quando ela está menos protegida. Os cavaleiros da aliança recuam para proteger sua dama, e Siluca fica tão feliz por estarem seguros que não consegue evitar de caçando Tel. Todos saboreiam o gosto de sua vitória, e mais tarde, descobrem que Aishela sobreviveu graças à cura de Priscila. Mais tarde, o realiza uma reunião para dizer a todos que os cavaleiros da aliança se retiraram definitivamente após sofrerem muitas baixas e que agora podem relaxar. Stilipa lhe diz que eles têm de agradecer a Villar por isso, mas ele não é aliado deles em hipótese alguma, e talvez tenham de enfrentá-lo em seguida. Falando no diabo, Villar entra na reunião junto com seu mago da corte. Ele cumprimenta Tel, que lhe agradece por tê-lo ajudado, e Villar lhe diz para não se importar, pois ele queria se vingar de Marien há muito tempo. Siluca também pede desculpas a ele por ter quebrado o contrato com ele antes, mas ele responde que ela deve voltar para o seu lado agora, e que ele esquecerá tudo o que aconteceu no passado. Ele diz a Tel para ser o rei do sul, e se oferece como aliado. Lassik e outros torcem por Tel, mas ele recusa a oferta de Villar, pois teria que deixar Siluca. Ele propõe abrir mão de título e brasão para ser seu cavaleiro e ter sua garota. Villar o acha idiota, mas seu mago sugere aceitá-lo como subordinado, pois seria benéfico. Villar aceita Tel como cavaleiro, e pede a ele e Siluca que se mudem para seu castelo logo. Ele sai, e Tel entrega seu território e exército a Lassik, que promete lealdade e ajuda. Priscila quer seguir Tel, mas ele diz para ela perguntar a Villar, pois ele é o chefe agora. Enquanto discutem o futuro, Siluca percebe que está se apaixonando por Tel e fica vermelha. Logo eles chegam ao castelo de Villar, onde ele designa Tel para ser seu guarda, enquanto Siluca vai conhecer os magos que servem sob seu comando. Depois de se apresentarem, o mago ruivo diz a Siluca que ela participará de uma festa para receber um príncipe de uma nação estrangeira esta noite. À noite, Tel também se junta à festa para receber o príncipe Milza, que fica excitado sempre que ouve alguém falar sobre ambições. Ele ouviu falar que Tel abriu mão de seu posto e de suas terras por um único mago e o desrespeitou abertamente. Mas, ao saber que Lassik, que atualmente governa a região sul, só está ocupando o cargo de rei na ausência de Tel, ele muda de opinião. Um pouco mais tarde, Tel limpa a biblioteca enquanto Siluca lê para ele a história das bruxas que têm o poder de invocar espíritos e demônios. Siluca explica que as bruxas são diferentes dos magos e daqueles que estão ligados ao mundo dos demônios. Lobisomens são chamados de bruxos negros, e os opostos, bruxos brancos. Ela conta a Tel sobre super-humanos que viraram vampiros imortais e lobisomens que se regeneram e lutaram contra o Lorde Demônio. Ao ouvir sobre pessoas poderosas, Tel reclama da impotência de sua terra natal, enquanto Siluca diz que ele um dia as salvará. Eles são convocados por Villar, que os apresenta a Zelma, a mais velha das bruxas brancas. Villar ordena que Tel e Siluca sigam para a Floresta da Escuridão Eterna e se encontrem com os lobisomens que deixaram seus lares. De repente, Zelma explica que a floresta é o território dos vampiros, e parece que há sangue ruim entre eles e os lobisomens. Eles partem imediatamente para a floresta e encontram um grupo de lobisomens hostis que se recusam a falar com eles sobre o que aconteceu. De repente, um morcego falante chega ao local, diz aos lobisomens que Tel é convidado do rei vampiro e pede que eles o deixem passar. Os lobisomens estão furiosos com o rei vampiro e exigem que sua rainha e suas filhas sejam devolvidas a eles, mas o morcego os ignora e voa para longe. Tel o segue e promete aos lobisomens que fará o possível para ajudá-los da maneira que puder.
Eles logo chegam ao castelo do Rei Vampiro, onde ele revela que uma bruxa negra chamada Yana levou a Rainha Lobisomem embora. Ele não planeja interferir na batalha e declara que não é mais aliado dos lobisomens ou dos nobres. O Rei Vampiro declara que todos os nobres que ostentam o brasão são seus inimigos agora e que ele quer encharcar o mundo com o caos que ele já combateu. Ele afirma que, se os nobres se unirem e criarem o selo do Imperador, eles banirão o caos para sempre, e os super-humanos, os vampiros perderão seus poderes. O Rei Vampiro se tornaria um humano normal, e ele não quer isso. Siluca acha que ele foi o responsável por libertar o Rei Demônio durante a tragédia do casamento. Mas suas palavras não agradam o Rei Vampiro. Theo está pronto para lutar com ele, mas o vampiro não está interessado, e vai embora. Mas não antes de contar a eles a localização da Rainha Lobisomem. Theo e Siluca correm para a área onde a Rainha Lobisomem está lutando contra a bruxa negra Yana para proteger suas filhas. A bruxa quer matar a rainha e usá-la como sacrifício para invocar o Lorde Demônio, e está prestes a fazer isso. Felizmente, Theo chega ao local antes que ela possa acabar com a rainha e confronta a bruxa, que está furiosa ao perceber que o Rei Vampiro a deixou para combatê-los sozinha. Ela acredita que eles não são páreo para ela e envia suas gárgulas para combatê-los. Siluca usa magia de raio, mas não é suficiente para impedir que as gárgulas se aproximem. Theo derrota a que o está atacando e vai imediatamente resgatar Siluca. Enquanto isso, Miana prepara seu ataque final e envia seu Nimbus 3000 supercarregado em direção a Theo. Siluca tenta bloqueá-lo com sua barreira mágica, mas o ataque a atravessa, e Theo mal consegue se proteger. Ele usa seu brasão para encantar sua espada e desvia o ataque, fazendo-o atingir o teto. A rainha dos lobisomens vê essa chance e ataca Yana depois de se transformar, mas isso era apenas um demônio, e seu objetivo era libertar suas filhas cativas. A bruxa os ataca com cipós e chega a chamar as gárgulas para dar apoio, mas a rainha os elimina rapidamente antes de atacá-la. Yana tenta fugir usando sua vassoura e ataca a rainha lobisomem para impedi-la, que ainda consegue deixar um arranhão profundo em suas pernas, e Theo a pega quando ela cai. As filhas da rainha também se transformam para lutar contra a bruxa, mas ela se esquiva delas e dos ataques de Siluca, e escapa pelo buraco. No teto. As meninas correm para a mãe, mas ela está muito ferida para sobreviver. Ela pede a Theo que leve suas filhas, e então morre. Theo cumpre e as leva ao clã com o corpo dela. Os lobisomens fazem um funeral para a rainha, cujo corpo vira energia do caos e se espalha entre eles. O novo líder agradece a Theo por salvar as irmãs e trazer o corpo da mãe, prometendo. Theo lhe presta fidelidade. Theo então assume o controle do castelo do Rei Vampiro e conversa com Siluca sobre como trabalhar com os residentes da floresta será benéfico para eles. No entanto, ele se dá conta de sua fraqueza após a luta com a bruxa negra e declara que precisa se fortalecer a qualquer custo. Siluca promete crescer junto com ele, e em breve, Irving e as irmãs gêmeas lobisomens, que agora se tornaram empregadas de Theo. Logo depois disso, Vila recebe um convite para a reunião anual dos nobres da União. Ele não quer ir, mas não tem escolha, e sua maga ruiva, Margaret, garante a ele que todos o elogiarão por sua recente batalha contra Marianne. Vilar não tem tanta certeza disso, já que o ex-noivo de Marianne não vai gostar, e ele muda o assunto incômodo falando sobre o aniversário de Margaret. Ela fica magoada quando ele lhe pergunta sobre isso e sai do quarto. Siluca e os outros magos a veem e ela percebe o que está acontecendo. Aparentemente, Vilar aprendeu a arte de namorar com o próprio Leonardo DiCaprio, e ele deixa todas as suas garotas magas quando elas completam 25 anos. Margaret não quer sair do lado dele porque o ama, então Siluca vai falar com Vilar em seu nome. Ele acha que não seria bom para ele manter Margaret com ele para sempre, pois ela deveria ter a liberdade. Siluca se prepara para começar uma família. Vilar ordena que ela se prepare para a festa de aniversário, e fala da reunião anual do sindicato. Ele diz que Siluca irá com Theo e Lassic. Explica que o Visconde Rossini, da cidade de Theo, estará na reunião, então quer que se enfrentem lá. A festa de 25 anos de Margaret ocorre, e ela parece triste por se aposentar em breve. Ela esquece disso enquanto dança com Vilar. Mas quando a dança acaba, seu humor piora. Enquanto Margaret e Vilar conversam, Theo e Siluca falam sobre como é difícil uni-los. Theo então puxa Siluca para dançar, inspirado pela apresentação. Mas ele não sabe dançar, e Siluca improvisa. Mais tarde, o príncipe Milza o chama de grande palhaço. Theo diz que considerará um elogio o fato de poder entreter o príncipe, que não gosta de sua resposta. Ele o chama para fora e o desafia para um duelo simulado. Milza ataca Theo com intensidade feroz, mas ele continua bloqueando seus ataques. Milza o chama de covarde que não tem coragem de revidar, mas é surpreendido quando Theo contra-ataca. Isso não é suficiente para tirar o experiente príncipe de seu jogo, e ele derruba Theo antes de dizer a ele para desistir de sua defesa. Atitude.
Ele afirma que nobres tolos como ele são a razão pela qual a Era do Caos se arrasta, e declara que todos deveriam estar cheios de ambições para matar seus inimigos e se tornar o imperador. Thea rejeita seu modo de vida, e Milza fica furioso, mas vai embora antes de dizer ao garoto que suas ações lhe custarão a vida de seus aliados no futuro. Sylvia aparece para apoiar emocionalmente Theo, e lhe diz que ele deve seguir seu caminho honestamente, e que ela o apoiará, não importa o que aconteça. Escolhas que ele faz. Logo, é hora de partir para a reunião da União. Mas Vilar e seus aliados também têm planos de conquistar os territórios que ficam entre eles e o local da reunião. Durante a viagem, eles chegam a um reino vizinho, onde alguns nobres desertam para o lado deles, enquanto outros permanecem do lado do rei. Lasek está liderando o exército, e Siluca pede a ele que deixe Theo cuidar de um dos nobres independentes proeminentes. Enquanto Milza parte sozinho para derrotar o braço direito do rei, ele entra diretamente no castelo inimigo, e diz ao nobre e a seus homens para entregarem seus brasões e terras a ele. Ele lhes dá 3 dias para fazer as malas e partir, e promete matar quem ficar mais tempo. O nobre ri dele, pensando que é um louco, e ordena que seus homens o matem. Milza é cercado por inimigos, e quando o nobre o ataca, ele o desarma facilmente e o mata antes que ele possa implorar por sua vida. O restante dos nobres o ataca, mas Milza é rápido e absorve a energia do caos deles em seu brasão. Ele deixa uma testemunha e lhe diz para entregar a terra em silêncio quando Lasek chegar. Ao retornar ao acampamento, ele se pergunta como Theo lidará com o nobre que lhe foi confiado. Por outro lado, Theo entrou no território do nobre com o qual deveria lutar. Depois de uma longa discussão com Siluca sobre o melhor movimento, todos na cidade ouviram falar que ele derrotou os cavaleiros. Lavin e seus companheiros o seguem enquanto ele vai ao encontro do nobre Ladvan. Lavin lhe diz que não tem planos de se render às forças da União e pede que ele se retire. Theo lhe diz que, mesmo que ele volte de mãos vazias, Lasik e seu exército logo invadirão a cidade e a tomarão à força. Ele pede a Ladvin que lute com ele fora do castelo para que seu povo não seja pego no fogo cruzado. Sendo um governante sábio e competente, Ladvin concorda com a proposta de Theo, porque não há como impedir que seu território vá para as forças da União. Seu povo não quer que ele lute sozinho, e o convence de que o seguirá aonde quer que ele vá. Theo fica comovido com a devoção deles, e diz a Ladvan que ele deve valorizar seu povo mais do que sua lealdade à aliança. Ele pensa sobre isso por um tempo, e decide mudar de lado, e se juntar à União, para poder continuar liderando seu povo. Ele também admira Theo abertamente, dizendo que ele é um homem com grandes ideais, e que todo nobre deveria ser mais parecido com ele. Ladvin jura lealdade a Theo, prometendo estar ao seu lado quando ele recuperar seu título e suas terras. Por fim, a cidade exibe as bandeiras da União ao lado das suas próprias. E Siluca exclama que Theo superou suas expectativas, ao fazer Ladvin se render muito rapidamente. No campo de batalha principal, Lasik derrota o rei do país. A notícia chega a Vilar. Ele está feliz por terem vencido sem muitas baixas, graças a Theo e Milza, que sozinhos conseguiram vencer suas lutas. Logo depois disso, eles chegam à reunião anual dos nobres da União, e Theo se vê deslocado. Os nobres estão divididos em facções, com alguns deles saudando Vilar como um herói por conquistar os reinos, enquanto outros comentam que isso foi prejudicial à paz do continente. Logo depois, Alexis, o líder da União e noivo do casamento trágico, chega à festa como gêmeo e submarino. Sua aparência conquista todas as garotas. Sem esforço, cumprimenta Vilar, agradece a Siluca por salvar sua vida no casamento e foca em Theo, dizendo ser fã de suas conquistas. Então, Vilar leva Theo a Rossini, senhor de sua terra, que o avisa a não voltar à ilha, se valoriza sua vida. Mais tarde, à noite, quando Theo está descansando em seu quarto, Alexis vem conversar com ele em particular. Ele fica perplexo com o fato de o líder da União ter vindo ver um homem como ele, mas ele responde que o admira. Alexis ouviu como Theo saiu das ruas e se tornou o governante do sul, mas desistiu de tudo por sua garota. Ele chora, dizendo que também ama muito Marianne e que está disposto a abrir mão de seu título e de suas terras para ficar com ela, mas ela não desiste de seu caminho. Alex afirma que quer que os nobres de todo o continente se unam e forjem pacificamente o brasão do imperador, que pode banir o caos do mundo para sempre. Theo fica comovido com suas palavras e promete fazer o possível para realizar seus sonhos e ajudá-lo a se reunir com Marianne. Alexis lhe agradece e pede que ele encontre a felicidade com Siluca antes de partir. Quando está prestes a embarcar em sua carruagem, Irving percebe que estão sendo atacados e avisa a todos. Siluca bloqueia algumas flechas com sua parede mágica antes que os atacantes ataquem Alexis. Os gêmeos lobisomens se transformam e eliminam os atacantes um a um, enquanto Theo e os outros guardas também o seguram. Quando um dos atacantes cai, Theo percebe a marca de Rosine em sua cabeça e comenta que ele não passa de um fantoche. Agora ele percebe que os agressores não estão atrás de Alexis, mas dele, e luta por sua vida. Siluca quase é esfaqueada, mas o demônio gato em sua sombra aparece e a salva. Após eliminar os atacantes, Irving conta a Siluca que enfrentou um assassino que o derrubou. Alexis sai, ainda se culpando pela tentativa de assassinato.
Theo sabe que ele era o alvo real, e Siluca diz que, com Alexis envolvido, os dias de Rossini estão contados. Agora ela acredita que ele será expulso do sindicato e que logo terão a chance de agir. No dia seguinte, Theo conta a Villar sobre a tentativa de assassinato e que Alexis ainda ama Marianne. Ele fica feliz com isso e relata como Alexis e Marianne se apaixonaram. Eles estudavam na academia e se conheceram quando Alexis admirava pedras na estrada. Ao ver Marianne, ele se apaixonou tanto que redescobriu a gravidade. Enviou centenas de cartas de amor e desenhou rosas no jardim até que ela notasse. Marianne agradeceu indo a um baile de máscaras, onde um estranho tentou agarrá-la. Ao confrontá-lo, ele ficou violento, e Alexis, ao defendê-la, foi nocauteado com um soco. Marianne ficou tocada com o gesto dele e o levou ao quarto, onde descobriram que eram de famílias inimigas. Sabendo que não poderiam ficar juntos, se beijaram antes de Marianne sair da vida dele. Ela ficou deprimida, e seus criados a levaram até Alexis, que ensinava crianças a cantar. Ela admitiu seus sentimentos e declarou que, apesar da inimizade, se casariam algum dia. Villar diz que essa é a história completa, e na época apoiou o casamento deles. Logo depois disso, a Conferência dos Nobres é realizada, e eles primeiro exilam Rossini do sindicato. Em seguida, um nobre culpa Villar por provocar brigas com Marianne e reduzir as chances de uma coincidência pacífica. Theo explica que a culpa foi dele por ter começado uma briga, e que Villar só veio para ajudá-lo. Os nobres não conseguem debater contra Villar por muito tempo, e a decisão de entrar em guerra contra a aliança é aprovada. Alexis comunica aos nobres que está liderando em nome do legado deixado por seu pai, e expressa o desejo de encontrar um novo líder em breve. Ele propõe Villar, destacando seu poder militar, mas Villar recusa, pois não deseja entrar em conflito por causa de um casamento. A Marquise, por sua vez, se apresenta como candidato para ser o novo líder. Não há ninguém que se oponha a ele, e a primeira coisa que ele faz é parar todas as guerras e retomar os tratados de paz com a aliança. A maioria das pessoas fica feliz com essa decisão, mas não Alexis, pois ele sabe que Marcos quer se casar com Marianne para garantir a paz. Quando a mensagem chega a Marianne, ela se recusa a aceitar o tratado de paz e diz a seu mago da corte, Albas, para se preparar para a guerra. Ela está perturbada com essa decisão, porque ainda ama Alexis e acha que não há como salvar o amor deles agora. Pouco depois, um nobre chega a Villar e lhe diz que o exército de Marianne chegou ao território vizinho e que eles podem atacá-lo a qualquer momento. Milza e Siluca lhe dizem que ele não deve seguir a política de paz da União e contra-atacar imediatamente, mas Villar se recusa a fazer isso. Ele não está satisfeito com a persistência de Siluca e dispensa ela e Theo antes de mandar o nobre embora. Quando Siluca e Theo voltam para seu território na Floresta das Trevas, ela ainda está chateada pelo fato de Villar ter ignorado. Milza lhe dá conselhos quando eles não têm como evitar a guerra. Para tirá-la de seu humor sombrio, Theo a convida para um passeio pelo território, mas tudo o que encontram é o olhar frio e crítico das pessoas na floresta. Eles continuam viajando pelas florestas escuras enquanto lutam contra monstros e exploram as áreas desconhecidas. Logo começa a chover, e eles se abrigam em uma árvore oca, onde Theo divide um cobertor com Siluca para se manterem aquecidos. Eles falam sobre a felicidade de estarem juntos. Theo diz a Siluca que teme que ela se torne a maga de Villar. Ela promete que sempre estará com ele. Theo a abraça e diz o quanto ela é importante. Siluca confessa seus sentimentos e Theo admite que a ama. Antes de se beijarem, a guerra entre Marianne e o vizinho de Villar começa, e Milza, o líder Dr. Khaled, veio ajudar por vontade própria. Ele desvia das bestas de plasma dos Cavaleiros da Aliança e elimina um esquadrão sozinho. Marianne se surpreende com ele e, na reunião, concorda em usar veneno do caos para tomar a fortaleza inimiga. Seus cavaleiros ficam surpresos, mas ela diz que não podem perder essa guerra. Ela envia Abés para criar o veneno do caos no mar e diz a seus servos para enviar uma mensagem a Milza. Abés cria o Chaos Poison e o envia em direção à fortaleza inimiga com o vento. O veneno envolve a fortaleza e torna todos os soldados incapazes de lutar. Marianne e seus cavaleiros logo invadem a área e matam todos os soldados, bem como seu líder, antes de incendiar a fortaleza. Milzo está observando o massacre unilateral à distância e acha tudo muito divertido. De repente, os servos de Marianne se aproximam dele e o convidam para conhecê-la. Ele aceita o convite, mas diz aos servos que levem Marianne até ele. Milza decidiu abandonar Villar porque ele não tem a ambição de unir o continente em um só, e agora ele quer apoiar Marianne. Ela logo chega para encontrá-lo e pede que ele apoie a aliança para unificar o continente. Milza pergunta sobre Alexis e percebe que Marianne está mentindo quando diz que já o superou. Ele propõe se juntar à aliança, mas com a condição de que ela passe a noite com ele. Marianne aceita a proposta,
mas deixa claro que será apenas uma única noite, e que nunca pertencerá a ele. Milsa concorda com isso, e então Marianne, por causa de suas ambições, decide se submeter e entrar na aliança. Ruas agora. Logo depois disso, Marianne está pronta para marchar para o território de Vilar. Um buste lhe diz que Milsa matou seu pai, tornou-se o rei de seu país e decidiu oficialmente se aliar à aliança. Vilar também está se preparando para enfrentá-la e convoca todos os seus aliados para unir forças com ele. Seus magos avistam Milsa e sua frota de navios de guerra se aproximando, mas Vilar sente que algo estranho está acontecendo e ordena que eles preparem suas armas enquanto ele vai para as docas. Nas docas, ele encontra Margaret, que diz que Milsa foi para o lado de Marin e até matou seu pai, pois estava no caminho. Vilar fica incrédulo e percebe que vencer será difícil, então ordena que seus navios ataquem a frota de Mills. Mills contra-ataca rapidamente, invade os navios de Vilar e mata seus soldados. O capitão ordena que quebrem o volante e espalhem óleo no navio. Depois disso, eles abandonam o navio e o capitão o incendeia para levar Milsa com ele. Isso é totalmente inútil, e Milsa mata o capitão após uma breve luta e foge do navio em chamas. Enquanto isso, os magos de Miller estão usando uma lente gigante para incendiar os navios de Milsa, um por um. Ao sair do mar, Milsa decide se retirar por enquanto porque suas tropas já sofreram muitos danos hoje. No palácio, Vilar percebe que derrotar Milsa enfraquecerá a aliança, e por isso, planeja lutar pessoalmente contra ele. Margaret, que tem um desejo de vingança, também quer ir, pois Milsa foi o responsável por exterminar seu clã. Enquanto isso, um aliado de Vilar chega com um imponente navio de guerra e inicia um ataque à frota de Milsa. Observando a situação, Milsa percebe que a batalha no mar não está a seu favor e decide ordenar que seus homens se dirijam para a costa, buscando uma nova estratégia. Maren conseguiu derrotar um poderoso aliado de Vilar. Milsa e outros se aliam a ele. E Marianne anuncia que a verdadeira batalha está apenas começando. A princesa Viking assume a liderança de uma frota de guerra que se dirige ao castelo de Vilar durante a noite. Ele percebe que não tem como vencer e decide lutar até o fim, dando ordens para que seus magos instruam os nobres a se renderem. Ele se prepara para a batalha com a ajuda de Margaret, e finalmente admite que também a ama, e que eles podem morrer juntos. O gigantesco navio de guerra enfrenta a frota de 1000 navios de Marine, mas, apesar de seus esforços, eles não conseguem vencer. Para derrubar o maior número possível de inimigos, um homem explode o navio gigante, mas isso não causa muito dano à frota inimiga. Os inimigos atacam o castelo de Villars por todos os lados, e Marianne lidera o ataque pela frente. Estão prestes a invadir o castelo, e Vilar e Margaret se preparam para lutar. Margaret usa seu feitiço supremo, cobrindo-se de fogo. Ela queima os inimigos, e Vilar corta os que estão no caminho. Margaret fica sem forças, mas empurra Vilar para um local seguro antes de se autodestruir. Ela se transforma em cinzas após a explosão, e Vilar, com o coração partido, ataca os soldados inimigos sem qualquer preocupação com a defesa. Marianne ordena que seus cavaleiros disparem as bestas de plasma contra ele, enquanto ele bloqueia o ataque combinado usando seu brasão. Ela fica espantada ao ver isso, e decide falar com o primo pela última vez. Vilar a recebe de braços abertos, e Marianne o abraça enquanto ele lhe diz que se rende. Ele pede a ela que siga o caminho que escolheu para si mesma, e deseja que um dia ela possa se casar com Alexis e encontrar a felicidade. Com isso, ele morre e seu brasão se despedaça. Seus soldados ficam furiosos e lançam um ataque suicida contra os inimigos. Mas não adianta, e pela manhã Marianne já conquistou o castelo. Ela vai para a sala do trono, onde um dos magos de Vilar lhe diz que ela pode ter conquistado o castelo, mas todos ainda serão leais a Vilar. Ela então se mata bebendo veneno, enquanto o outro se oferece para curar as pessoas feridas do lado de Marianne também. Marianne então dá o brasão e o território de Vilar para Milsa, enquanto lidera seu exército para conquistar o resto do continente. Logo a notícia da morte de Vilar chega aos seus aliados, e Tel fica desolado ao saber disso. Todos os aliados de Vilar se reúnem e formam um grupo separado chamado Tratado para vingar sua morte e impedir que a aliança conquiste o continente. Todos acreditam que Lassik deveria ser o próximo líder, mas ele responde que ainda é subordinado de Tel e o nomeia como líder. Os nobres não veem Tel como um líder e discutem com Lassik sobre sua decisão. Tel se apresenta e diz a todos que provará seu valor como líder na próxima batalha para que todos o aceitem. Os nobres decidem eleger Lassik como líder, até que Tel possa provar que é melhor do que ele. Por outro lado, Milsa está tentando conquistar os nobres sob o comando de Vilar, mas eles se recusam a se submeter a ele e revidam com todas as suas forças. Enquanto ele se senta em seu trono, um dos magos de Marianne vem lhe entregar sua mensagem e pede que ele recupere os territórios que Vilar conquistou. O mago pede a Milsa que tenha cuidado com a força de seu inimigo, mas ele não gosta que ninguém fale com ele. Milsa rapidamente assume a liderança de seu exército e derrota os inimigos. O irmão de Vilar, que está no comando, decide recuar estrategicamente para atrair Milsa até Lassik.
Tanto Lazik quanto Milza estão ansiosos para lutar e avançam. Eles trocam golpes poderosos enquanto seus exércitos se enfrentam em batalha. Lazik sofre diversos danos e é inundado, mas consegue ferir Milza, que então percebe a força de seu oponente. Ele acredita que eles estão em desvantagem. No momento e decide se retirar do campo de batalha. Por outro lado, Marion chegou ao território de Tel e ela, Loki, se arrepende de ter se recusado a deixá-lo participar da aliança no passado. Ela acha que ele não tem um exército forte no momento, mas ainda assim não quer lutar contra ele e Siluca, apesar de serem seus inimigos declarados. Marion quer falar com Tel uma última vez antes do início da batalha e pede ao seu mago que envie uma mensagem para ele. Tel logo recebe a mensagem e se pergunta sobre o que Marion quer falar quando não há como evitar uma briga entre eles. Siluca comenta que ela pode ter se afeiçoado a ele, e que por isso, o encontro foi pessoal, e não político. Tel entende e concorda em se encontrar com ela, porque também tem algo a lhe dizer. Siluca também quer se encontrar com seu pai uma última vez, pois apesar de ele ser um idiota, ainda é seu pai. Eles visitam a tenda de Marion para conhecê-la, e Siluca abraça seu pai antes de começarem a conversar. Marion aperta a mão de Tel, e diz que ouviu falar muito bem dele. Ele responde que ouviu muitos boatos desagradáveis sobre o modo de luta dela, e comenta que ela parece diferente pessoalmente. Ele revela que encontrou Alexis uma vez, e que ainda a ama de todo o coração. Thea quer que eles se reencontrem, mas Marion dá de ombros para as palavras dele, antes de lhe dizer que Vilar também disse a mesma coisa para ela antes de morrer. Ela então declara que ela e Alexis foram ingênuos demais, e que a única maneira de acabar com a Era do Caos é conquistar o continente por meio de uma guerra. Ela está pronta para derramar todo o sangue que for necessário para isso, e diz a Tel que não deseja lutar com ele, mas que tomará esse território. E ela se vê forçada a voltar. O encontro termina assim, e quando Tia retorna ao seu castelo, ele afirma que Marianne ainda ama Alexis e que deseja reuni-los novamente. Stiluca responde que será preciso um milagre, e ele está determinado a fazer com que o milagre aconteça. Ela fica surpresa com as palavras dele, mas o que Tel faz em seguida a deixa completamente perplexa. Ele a beija na frente de todos os soldados, e Siluca fica vermelha, ao dizer que aquele não era o lugar nem a hora certa para fazer isso. Theia responde que ele a beijou deliberadamente na frente de seus soldados, que não estão determinados a lutar pelo amor de seu senhor. Os soldados começam a cantar, e Siluca percebe que Tel queria provocar Marianne a pensar em seu amor por Alexis. Seu truque funciona, e Marine fica frustrada. Mas então recebe a notícia de que um dos amigos de Vilar derrotou as forças vikings. Então, ela é forçada a recuar. Imediatamente. A notícia chega a Tel, e Siluca diz a ele que, como eles não estão mais na zona de guerra, é hora de ele chegar à sua terra natal e assumir o controle dela. Ele acha que isso é muito anticlimático, mas Siluca lhe diz que, se ele quiser ajudar Alexas e Marion a se reunirem, sua posição e autoridade devem ser iguais às deles. É por isso que ela quer que ele retome sua terra natal e se torne o líder de seus aliados, fazendo com que todo o continente reconheça seu poder. Tel aceita a sugestão dela e informa Lazik sobre isso, mas seu mago acha que é quase impossível derrotar Rossini com os soldados que Tel tem. Lassik gosta do plano e acha que, ao derrotar Rossini e conquistar sua terra natal, Tel poderá provar aos nobres que está apto a ser seu líder. Tel logo chega à sua terra natal, Sustinia, com Silouga e alguns de seus aliados mais próximos, incluindo Irving, Aishela, Priscila e os gêmeos lobisomens. Eles descobrem que Rosine permitiu que o caos se alastrasse em Sistínia, de modo que a população permanecesse dispersa e fosse fácil oprimi-la. Ele quer acabar com isso logo, e para isso, decide marchar para a cidade de Rossini imediatamente. Siluca elaborou um plano para anunciar a chegada de Tel a todos na ilha. Rossite certamente enviará suas tropas para confrontá-lo, mas isso só funcionará a seu favor, pois fará com que o povo oprimido entenda que há alguém que pode lutar contra ele. Rossini. Chegam à cidade e se dividem. Tel, Siluca e Ashela vão comer e encontram a bruxa Iana. Siluca e Iana se reconhecem, e o namorado de Iana é Salvador, filho de Rossini. Ele confronta os inimigos de Iana, mas ao saber que é Tel, fica pessoal. Tel diz que derrotará a família Rossini e libertará sua terra, e Salvador o desafia a tentar. Ele usa seu brasão e faz com que as pessoas no restaurante jurem lealdade a ele. Tel diz a seus amigos que eles precisam fugir porque todas as pessoas que aceitaram o brasão de Salvador perderam a razão. Mas ele não quer prejudicá-los. Siluca usa um flashbang mágico para cegar a todos, criando uma chance de fuga. Todos se encontram no local designado, e Irving informa a Tel que viu alguns cavaleiros procurando por ele por toda a cidade. Silica declara que a missão de divulgar o nome de Tel já foi bem sucedida, e passa para a próxima etapa, que é percorrer as cidades e vilarejos próximos para reunir pessoas que se revoltem contra Rossini. É mais fácil falar do que fazer, pois os aldeões foram condicionados a aceitar os abusos dos soldados de Rossini. Eles se recusam a ajudar Tel em sua rebelião, dizendo-lhe que todos os que tentaram se revoltar contra Rossini foram mortos, e que eles prefeririam estar ao seu lado fazendo alguns sacrifícios.
Theo sai de mãos vazias e diz a seus amigos que esse sempre foi o caso de Sistínia. A família Rossini governa seus cidadãos com medo e desespero, e não há uma saída fácil para isso. Enquanto isso, Salvatore reuniu um pequeno exército para matar Theo, e enviou um assassino para advertir os aldeões a não se aliarem a ele. Quando Theo chega a um vilarejo no dia seguinte, ele se depara com pessoas hostis, que lhe dizem que um vilarejo vizinho foi queimado, porque ele os visitou antes. Eles se recusam a ouvi-lo, mesmo quando ele lhes diz que a família Rossini é a culpada por isso. E eles lhes dizem para sair antes que chamem os cavaleiros. Enquanto Theo leva seus amigos embora, eles se perguntam se realmente não há ninguém que os ajudará na revolução. Siluca sugere que eles podem ir para a aldeia de Theo, pois lá certamente alguém os entenderá. Seu silêncio lhes diz tudo o que precisam saber. Mas Theo ainda os leva à sua aldeia para mostrar-lhes o que ele viveu. Theo vê sua amiga de infância Rebeca perto da fronteira da aldeia. Ela corre, mas para uma distância segura. Ele pede para reunir os aldeões, pois quer falar com eles. Enquanto Theo fala sobre o passado, Rebeca conta a Siluca que o pai de Theo construiu um armazém secreto para ajudar as pessoas a fugir dos impostos. Alguém o denunciou e os soldados de Rossini o mataram como exemplo. Os aldeões nem sequer resistiram, então Theo guardou o rancor deles por muito tempo e deixou a aldeia. Mas agora ele afirma que deixou tudo para trás. Ele pergunta aos aldeões se eles querem viver sob o domínio de Rossini para sempre, e pede que se levantem contra ele. Ninguém responde, e Theo decide ir embora, mas Rebeca o impede, e pede que ele pelo menos visite o túmulo de seu pai. Theo concorda, e diz a Siluca e aos outros que esperem por ele. Rebeca continua falando alegremente sobre como ele subiu na vida, e afirma que pode realmente derrotar Rossini. Mas Theo lhe diz para parar de atuar porque ela é péssima nisso. Ele sabe que ela está trabalhando para Rossini, e lhe pergunta como eles a ameaçaram. Ela responde que não foi ameaçada, mas delatou para ter a chance de ser levada para a cidade. Rebeca não se sente culpada por trair Theo, mas ele tem pena dela, pois sabe que não é fácil enfrentar seus opressores. Ele tenta convencê-la de que se todos se unirem, poderão vencer. Mas ao recusar, ele pede que avise os aldeões para fugirem, pois Rossini os punirá. Theo vai sozinho ao túmulo do pai, sabendo que os inimigos o esperam, e Rebeca volta para a aldeia onde Siluca trabalha, tentando convencer todos a se unirem. Ela os informa de que Theo sabia que aquilo era uma armadilha, mas entrou nela para protegê-los. Ela pede a eles que o ajudem, mas isso não é suficiente para convencê-los. Entretanto, Rebeca vem correndo e pede a todos que ajudem Theo, lembrando-os de que Rossini não os perdoará mesmo que eles o entreguem. Enquanto isso, Theo vai visitar o túmulo de seu pai, onde Salvador e seus soldados estão esperando por ele. Eles disparam flechas contra ele, mas Irving o protege. Siluca pediu a ele e aos gêmeos lobisomens que seguissem Theo, mas Salvador acha que eles não representam nenhuma ameaça para eles. De repente, os aldeões correm para apoiar Theo, e ele os agradece antes de criar sua bandeira e abençoar os aldeões com seus poderes. Salvador também concede poderes aos seus soldados usando seus brasões, e a batalha começa. Os aldeões se escondem atrás de um abrigo para se protegerem das flechas inimigas e atiram pedras contra eles. Stilisha e Aishla usam seus poderes para derrotar os inimigos em pentakill combos, enquanto Irving luta contra o assassino. Theo enfrenta Salvador e consegue quebrar a espada dele, mas os soldados aparecem para apoiá-lo, dando-lhe a chance de fugir. Theo está cercado por inimigos e não consegue avançar, mas Rebeca subitamente agarra Salvador para detê-lo, apesar de Theo dizer a ela para soltar. Ela não o faz, e Salvador a apunhala com um punhal escondido. Theo fica furioso ao ver isso e derrota os soldados que o cercam antes de atacar Salvador, que tenta fugir, mas é morto ao lado do túmulo do pai de Theo. Os soldados inimigos fogem depois de verem seu líder morto. Thea corre para o lado de Rebeca, mas ela morre em seus braços, deixando-o transtornado, apesar de ter vencido a batalha. O efeito da batalha se espalha por toda Sistínia, e várias revoltas ocorrem em um curto período de tempo. Rossini e seus filhos se reúnem para conversar sobre eles, e acreditam que as coisas ficarão ruins em breve, se não lidarem com eles imediatamente. Rossini ordena que seus filhos reúnam 5.000 soldados para esmagar a revolução imediatamente, pois ele não quer perder outro filho por falta de preparação. Seu filho mais velho aceita a tarefa de reprimir a rebelião e vingar Salvador, e sai da sala. Rossini ainda está ardendo de raiva e jura arruinar a vida de Theo por ter matado seu filho. Por outro lado, o assassino que trabalha para Salvador ainda está à caça de Irving para cumprir sua vingança pessoal. A bruxa negra Iena o encontra e fica sabendo de sua missão. O assassino afirma que encontrar Irving sozinho será difícil, pois os gêmeos lobisomens estão sempre com ele. Ao ouvir sobre eles, Iena tem algumas ideias e garante ao assassino que pode atrair os gêmeos para que ele possa lutar contra seu inimigo, em paz. Ela deseja eliminar os lobisomens, e em seguida, Theo e Siluca, pois a irritam profundamente. Enquanto isso, o número de pessoas aliadas a Theo continua a aumentar, e Ayeshala se dedica a treiná-las para o combate. Theo está contente que mais pessoas se unam à resistência contra Rossini, e tem planos de construir um castelo na aldeia para governar a região com tranquilidade e harmonia.
Siluca lhe diz que há muito tempo para que isso aconteça. E de repente, Irving os informa que o segundo filho de Rosine está liderando um enorme exército aqui. Theo lidera seu exército para enfrentá-los, mas quando estão no campo de batalha, Irving e os gêmeos avistam seus inimigos mortais. Eles dizem a Siluca que devem partir para lidar com eles imediatamente, e ela pede que eles tenham cuidado. Irving luta contra o assassino, que é tão forte quanto ele, mas suas facas estão envenenadas, e isso mantém Irving no limite. Ele bloqueia ataques e cobre a lâmina com veneno. Lutam como ninjas, e Irving o acerta com uma faca. O assassino perde equilíbrio, e Irving dá um golpe fatal, mas é atingido pela faca envenenada. Ambos caem. Os gêmeos lobisomens enfrentam Iana, que invocou um demônio. Eles atacam, mas não rompem a barreira, e o demônio os cerca com um círculo de fogo infernal. Sem jeito de atacar o demônio, usam um movimento combinado contra Iana. Transformam-se em lobos, pulam na barreira e atacam a bruxa. Ela desvia do primeiro, mas o outro corta suas costas, forçando-a a recuar. O demônio desaparece enquanto Iana foge, e os gêmeos encontram Irving inconsciente. Eles descobrem que ele foi envenenado e temem que ele morra. No entanto, Priscila chega ao local e declara que não o deixará morrer aqui e o cura usando seu brasão. No campo de batalha, Theo, então, olha para o líder das forças inimigas e diz a seus soldados que, se eles o derrotarem, o poder de Rossini se desfará. Ele ergue sua bandeira e concede proteção a seus soldados e aos aldeões que o seguem. Rossini Jr. também concede a seus soldados o poder de maldição de seu brasão, e a batalha começa. Theo luta com Rossini Jr. e mata sua corça. Theo luta com Rossini Jr. e mata seu cadáver, o que certamente acionará o PTA Jr. Ele o ataca e Theo continua se defendendo, leva a melhor na batalha e fere Rossini Jr., derrubando-o no chão. Seus soldados chegam para salvá-lo, mas Theo consegue derrubá-los facilmente. Jr. se levanta e o ataca. Percebendo que Theo planejava exauri-lo desde o início, ele o desarma e depois o mata, encerrando a luta. Os soldados de Theo comemoram sua vitória, e ele pede a Siluca que faça com que os soldados inimigos sobreviventes se rendam. Nesse momento, Iana corre do céu em direção a eles, com o objetivo de matar Theo em um ataque suicida. Ela lança seu ataque mais poderoso contra ele, mas Siluca reage rapidamente e contra-ataca com seu feitiço mais poderoso. Seus ataques se anulam no céu, e Iana cai no chão e é capturado. A notícia da morte de seu filho chega a Rossini, que percebeu que já havia perdido a batalha. Ele está pronto para se render a Theo, mas quer que seu filho restante, Jusel, sobreviva a qualquer custo. Seu filho afirma que negociará com Theo e tentará provar que será útil para ele e para o povo de Sistínia. Logo, Theo chega ao castelo com seus soldados, e Jusel sai para recebê-lo. Jusel afirma que se renderá ao castelo. Jusel afirma que se renderá se as vidas das pessoas que servem sua família forem poupadas. E Tate responde que ele e seu pai morrerão, e toda a riqueza acumulada por sua família e aliados será levada embora. Jusel tenta convencê-lo a deixá-lo viver, pois ele pode ajudá-lo a governar Sustinia. Mas Thea se recusa a deixá-lo viver por esse motivo. Em vez disso, ele quer mantê-lo vivo para que as pessoas leais à família Rossini não retaliem contra ele. Jusel aceita sua condição e jura lealdade a Theo, encantando seu povo e Siluca. Mais tarde, Siluca interroga Iana para saber seus motivos. Ela acredita que foi ela quem convocou o Lorde Demônio durante a grande tragédia do casamento, mas também acha que não é forte o suficiente para fazer isso sozinha. Iana se recusa a responder e, em vez disso, a ataca como um gato selvagem antes de rolar no chão e rir. Logo depois disso, um enviado da Magic Academy chega ao castelo de Theo, declarando que Iana é a verdadeira culpada pela grande tragédia do casamento. Eles querem executá-la. E Siluca acha que algo está errado porque não houve tempo suficiente para conduzir uma investigação completa. O enviado elogia Theo por ter assumido o controle de Sistínia. Diz a ele que a Academia de Magia o aceita como seu novo senhor, e o recompensa generosamente por ter capturado a Bruxa Negra. Depois disso, o enviado passa para a execução de Iana, que é amarrada em uma fogueira. Os guardas ateiam fogo nela, mas ela apenas ri, gritando que todos a usam e a jogam fora. Depois que eles terminam com ela, ela declara que não morrerá tão facilmente, e sacrifica sua vida para invocar o Lorde Demônio. O caos começa a se reunir ao redor dela, e logo o Lorde Demônio, que estava por trás da grande tragédia do casamento, aparece. Iana ri de todos, dizendo que eles estão acabados por enquanto, mas em vez disso, o demônio a ataca. Todos ficam chocados ao ver isso, mas Siluca flagra o enviado sorrindo ao ver a bruxa morrer. Logo em seguida, o Lorde Demônio desaparece e a energia do caos se dissipa. De volta ao continente, Milsa recebe a notícia de que Theo se tornou o reconhecido senhor de Sistínia. Milsa não se interessa por ele, mas o mago que o informa lhe diz que Theo é muito popular entre as pessoas daqui, e com seu sucesso, a rebelião dos nobres independentes pode ganhar força. Esse cara deu um grande azar, pois um soldado chegou correndo no mesmo momento para informar a Milsa que alguns nobres haviam atacado uma de suas fortalezas,
Milza fica furioso quando descobre que a fortaleza foi destruída por um exército formado principalmente por plebeus. O mago lhe diz que não se trata mais de uma revolta, mas de uma guerra, e que eles devem acabar com ela o mais rápido possível. Milza ainda não consegue entender por que os civis estão tentando iniciar uma guerra contra ele quando ele é o senhor deles, e o mago lhe diz para atacar os civis, pois agora eles são seus inimigos. Milza não tem certeza disso, mas como o mago lhe diz que eles não têm escolha, ele aceita a sugestão e declara que eles atacarão a aldeia das Bruxas Brancas. Primeiro, os lobisomens, e depois, os nobres independentes que estão liderando a rebelião. Ele se mantém firme, incendeia o vilarejo das bruxas, força os lobisomens a fugirem e, em seguida, derruba os nobres também. Milza está confiante de que ninguém será capaz de enfrentá-lo agora. Mas o mago afirma que se Milza retornar, ele irá virar a maré contra eles. Milza não enxerga Theo como uma ameaça, e diz que irá eliminá-lo assim que ele aparecer. O mago deu azar, pois Theo está retornando. Siluca ficou sabendo das atrocidades cometidas por Milza, e afirma que ele será o inimigo mais difícil que enfrentarão. Theo responde que derrotar Milza é de extrema importância para garantir o futuro deles. Agora ele se reúne com Lassik e outros que estão felizes por tê-los de volta. Lassek parabeniza Theo pela conquista de Sistínia, mas não fica feliz ao saber que ainda há tempo para ele se tornar o líder de suas forças. Logo começa a reunião dos membros do tratado, e Lassek deixa Siluca assumir o comando. Mas ela é interrompida por Theo, que pede que todos façam 1 minuto de silêncio pelas pessoas que morreram nas mãos de Milza. Depois disso, Siluca começa seu discurso, mas é interrompida novamente pelos nobres, que comentam que Theo deveria estar no continente para lutar contra Milza, em vez de libertar sua terra natal. Um homem pede a ele que defina suas prioridades, mas outros acreditam que discutir o futuro é mais importante do que falar sobre o passado. Neste momento, eles acreditam que Lassik ainda deve liderar seu grupo e travar uma guerra contra Milza, e Theo concorda com eles. Theo aceita a culpa pelas pessoas que morreram enquanto ele estava em Sistínia, e para consertar as coisas, ele se voluntaria para enfrentar Milza em uma batalha e derrubá-lo. Theo afirma que não pode fazer isso sozinho, e pede que os nobres o deixem liderá-los. Dessa vez, ele pede a aprovação do irmão mais novo de Vilar, que lhe dá permissão. Com isso, Lassek declara Theo como seu líder para a próxima batalha. Enquanto isso, Marien recebe Milza e a princesa Viking para um chá, e o elogia por ter conquistado os territórios de Vilar. Milza e a Ruiva entram em uma discussão sobre a maneira correta de governar um povo rebelde, e Marianne diz a eles que sigam seus métodos em seu território. Mas ela não quer que haja instabilidade por causa disso. Ela explica o status atual de sua conquista, e acha que eles têm uma grande chance de derrotar a União de uma vez por todas, mas ela ainda está preocupada com o retorno de Theo. Milza sabe que Theo virá atrás dele, e planeja lidar com ele quando isso acontecer. Marien o adverte para não subestimá-lo, e pede que ele peça sua ajuda se precisar. Nesse momento, Alblas chega, e informa que Theo declarou que vai retomar a Forest of Eternal Darkness primeiro. Milza fica furioso ao ouvir isso, e parte para enfrentá-lo. E Marian mais uma vez o adverte para não pegar leve com seu oponente. Por outro lado, Theo se reuniu com os lobisomens e as bruxas para discutir sua estratégia. Ele quer lutar contra Milza na Floresta Densa por causa da vantagem da terra natal, e Siluca comenta que a parte difícil virá depois disso, quando eles precisarem conquistar o castelo. Ela afirma que eles precisam de um grande número de soldados para isso, o que Lassek está trabalhando para conseguir. Jusel também está com eles, e os informa sobre a rebelião nas regiões liderada por Milza e a princesa Viking. Ele ouviu falar de uma revolta de escravos no local e quer se aproximar deles para pedir sua cooperação. Theo permite e começa a trabalhar na preparação para a batalha. Enquanto isso, Milza está furioso com o fato de a região da floresta ter sido tirada dele e decide invadi-la imediatamente. Seu mago pede que ele não seja tão apressado e espere Theo sair da floresta, pois lutar contra ele na floresta seria um erro grave. Milza não gosta do fato de seu mago estar agindo como um fanboy de seu inimigo, e o silencia antes de ordenar que ele reúna o exército para atacar a Forest of Eternal Darkness. Ele está determinado a derrotar Theo e fazer com que ele se arrependa de ter brigado com ele. A guerra logo começa na floresta, e os lobisomens aproveitam a névoa espessa para emboscar os soldados inimigos e derrubá-los um a um. As bruxas brancas também atacam os inimigos com névoa venenosa, matando muitos deles de uma só vez. O exército de Theo também enfrenta os inimigos, mas quando Milza aparece, o capitão manda os soldados recuarem. Ele perde o olho e depois a vida ao tentar enfrentar Milza, mas seus soldados escapam em segurança para a floresta. Milza decide não persegui-los e vai direto para o castelo de Theo. Mas as vinhas espinhosas obstruem seu caminho e o separam de seu exército. Apesar disso, ele continua avançando e logo chega ao castelo com apenas alguns de seus soldados. Ele desafia Theo para um duelo, mas ele lhe diz para aceitar a derrota e voltar para casa. Milza o xinga, mas ele se retira mesmo assim, e Siluca acha que ele voltará com uma força maior da próxima vez. Milza ainda não se conformou com o grande e gordo L que levou antes, e continua se lamentando por isso. Seu mago lhe diz que Theo sairá da floresta em breve e o atacará, e Milza acha que ele o fará matá-lo. Em seguida, o mago sugere que ele envie seu exército para o sul para lutar contra Lassik por um tempo,
pois isso fará com que Theo apareça, e então eles poderão lidar com ele. Milsa gosta da ideia, e diz a ele para começar a se preparar para isso imediatamente. Cílica recebe a mensagem de que o exército de Milsa está indo para o sul para enfrentar Glazit, e diz a Theo que isso é uma armadilha. Ela acredita que, por enquanto, eles devem entrar no jogo e reunir um exército de civis para lutar. Theo não é mais um grande fã de pedir aos civis que lutem por ele e se sente sobrecarregado pela culpa de deixar pessoas inocentes morrerem na guerra. Cílica o conforta, dizendo que as pessoas estão mais do que dispostas a morrer por ele, e isso o anima. Ele declara que se dirigirão ao castelo de Mills com força total e o tomarão enquanto ele estiver fora. Cílica entra em contato com seus colegas magos e os informa sobre seu plano, antes de pedir a eles que ganhem algum tempo para capturar o castelo. O irmão mais novo do mago de Vilar tem um plano e pede a Cílica que deixe tudo com ela. Quando Milsa está indo para o sul, recebe a notícia de que o irmão mais novo de Vilar abandonou seu castelo e até deixou seu mago para trás. Ele acredita que isso se deve ao fato de os nobres ainda não terem aceitado Theo como um aliado confiável, e quer tomar o castelo antes de lidar com Lassig. Ele ordena ao mago que conquiste o castelo rapidamente e deixa uma parte do seu exército para protegê-lo. Milsa, então, descobre que Theo o enganou e conseguiu reunir um grande exército. Ele deseja derrotá-lo, mas percebe que está em desvantagem numérica. Furioso com a situação, ameaça o mago com uma adaga, mas acaba aceitando o conselho dele e decide retornar ao castelo. Lá, ele espera seus aliados para lutar contra o exército de Theo, mas descobre que Marian vem com apenas 3.000 soldados e sem notícias dos vikings. Vendo a fortaleza temporária e o exército enorme, Milsa sente que pode provar a derrota, mas não cairá sem lutar. Contudo, as más notícias continuam, e Lasseg também chega com seu exército. Milsa resolve que não vai esperar por Marien e decide avançar para a batalha por conta própria. O feiticeiro o adverte que essa decisão é praticamente um suicídio, mas Milsa se recusa a ouvir. Ele explica que não quer que Marianne se envolva na luta, pois se ela for derrotada, toda a aliança estará em risco e possivelmente condenada. Milsa agradece ao mago pela assistência prestada nas batalhas anteriores e menciona que Theo é um verdadeiro visionário, alguém que compreendeu o real poder por trás das aparências. O que Theo quer é que ele se deite com as pessoas. Mas Milsa ainda não aceita e diz que lutará por seus ideais até a morte. Com seu mago, ele cavalga com seu exército, e Theo vê que a batalha vai começar. Milsa ignora a fortaleza à frente e vai para a base de Theo, mesmo com seus soldados caindo pelos arqueiros. Quando metade do exército passa pela fortaleza, um capitão de Theo fecha o portão e enfrenta os soldados restantes. Em batalha, Milsa fica furioso, mas ainda assim, lidera seus soldados restantes e atravessa as linhas inimigas. Ele está prestes a colidir com o exército de Vlassig, mas decide mudar de direção no último momento para atacar Theo. Lasseg não fica feliz com isso, e decide perseguir Milsa, e o irmão mais novo de Vilar chega para apoiá-lo. Enquanto isso, o exército de Milsa está acelerando em direção a Theo, que decide mandar embora os civis do campo de batalha, porque não quer que eles morram sem sentido. Ele diz para eles se retirarem, pois não tem chance contra o exército de Mills. No entanto, os civis, desejando vingança, pedem a Theo que os proteja e lidere. Comovido com o pedido, ele decide criar uma bandeira gigante para protegê-los. Logo em seguida, Milsa atravessa a cerca e começa a matar sem piedade para chegar até Theo. Seus soldados o seguem, mas são forçados a recuar por causa da chuva de flechas que vem em sua direção. Milsa continua desviando as flechas enquanto procura por Theo, mas Cílica o força a parar ao atacá-lo com um raio. Imediatamente depois disso, Aishela salta sobre ele com um golpe poderoso, e Milsa, de alguma forma, o bloqueia. Os gêmeos lobisomens o atacam em seguida, mas ele consegue afastar Aishela e derrotar os gêmeos em um único ataque. Em seguida, é a vez de Irving, que tenta assassinar silenciosamente Milsa, que interrompe seu ataque e o manda rolar no chão. Enquanto ele está distraído com isso, Cílica usa uma bola de fogo gigante para matá-lo, mas Milsa de alguma forma sobrevive e ataca ela. Ele a ataca, mas Theo chega para salvar sua garota. No último momento, Milsa o desafia a lutar com ele 1 a 1, e Theo aceita o desafio, para o horror de Cílica. Ela lhe diz que ele não tem chance em um duelo, e que o futuro do continente estará em perigo se ele morrer. Ela está preocupada com a possibilidade de ele morrer, mas como ele responde que não pode se afastar dessa luta, ela pede que ele vença. Theo a abraça, enquanto pede que ela confie nele e segue em direção a Milsa. Os dois encantam suas armas usando seus brasões, e todo o campo de batalha para assistir à luta de seus líderes. Milsa ataca primeiro, e Theo segue sua estratégia de bloquear seus ataques, e depois contra-atacar. No momento certo, Milsa se esquiva de seu ataque e tenta desferir um golpe fatal, mas Teta o bloqueia usando seu escudo. Milsa continua a atacá-lo, e Theo recebe alguns cortes leves, mesmo tentando bloquear todos os ataques. Milsa continua a xingá-lo enquanto eles lutam, e ele logo fica sem fôlego. Theo lhe diz que ele ficou muito mais fraco desde a última vez que lutaram, e comenta que ele parece já estar em seu limite.
Milza fica furioso ao ouvir isso e ataca de forma imprudente, esgotando ainda mais sua resistência. Ele perde o equilíbrio depois de alguns golpes, e Tel ressalta que seu exército já se rendeu. Milza se recusa a morrer tão facilmente e ataca Tel novamente, que consegue desarmá-lo e colocá-lo de joelhos. Ele aborda friamente e exige o brasão ou a morte. Ele escolhe morrer. Tel o apunhala no peito, terminando com ele. O mago de Miles, incapaz de suportar a morte de seu senhor, se mata. O brasão de Miles se estilhaça em uma esfera de energia do caos. Com a aprovação dos aliados, Tel a absorve e seu brasão evolui. Ele declara que vingaram Vilar e faz um momento de silêncio por seu ex-chefe, líder. Silipa vem correndo até ele e o abraça, expressando o quanto está aliviada por ele ter vencido. Ela pede que ele nunca mais faça isso, e Tel garante que não fará, pois não há ninguém que ele queira derrotar pessoalmente agora. Com isso, as nuvens acima deles se dispersam, e Tel se ocupa em comemorar a vitória com seus aliados. Enquanto isso, Marianne recebe a notícia de que Milza morreu heroicamente enquanto lutava contra Tel. Ela está chateada por ter perdido seu aliado mais forte, e exige furiosamente saber por que ele não pôde esperar por eles. O mago lhe diz que Milza percebeu que era inútil esperar por reforços, e que não queria que o casamento corresse perigo. Ela aceita sua derrota nessa batalha, e decide voltar para seu território imediatamente antes que Tel e seus aliados a ataquem. Por outro lado, Tel e seus aliados chegam ao castelo que tomaram de Milza, e prestam homenagem a Vilar. Depois disso, Lasek se ajoelha na frente de Tel, e se oferece para se tornar seu subordinado de apoio novamente, cedendo seu brasão a ele. Tel pergunta aos nobres se há alguma objeção, e a rainha Mami responde que todos o aceitaram como líder, e se oferece para se tornar sua subordinada também. Até mesmo o irmão de Vilar quer se tornar subordinado de Tel, surpreendendo a todos. Tel aceita todos eles, e Siluca o declara como o líder oficial do tratado, e todos o aplaudem quando ele assume o trono. Tel então declara que se esforçará para levar adiante o legado de Vilar e garantir que a paz eterna chegue ao continente. Ele anuncia que eles manterão uma posição neutra e se separarão da União para se reconciliar com a Aliança. Lassik e outros não acham que essa seja uma ideia sensata, pois pode levar a um desequilíbrio de poder, já que a União se torna muito fraca e a Aliança ganha vantagem. Tel diz que apoiarão a União enquanto terminam a batalha com a Aliança para equilibrar as coisas. Afirma que o futuro deles depende da União e precisam da cooperação dela. Tel anuncia que podem deixar os problemas para amanhã, pois hoje é dia de celebrar a vitória. Ele dá a festa mais animada em anos, e todos se divertem. Quando a festa acaba, tarde da noite, Siluca vai para o quarto e encontra Tia, esperando. Para ela, ele quer conversar sobre algo importante e a convida para ir ao seu quarto. Ela lhe serve chá e o parabeniza por ter se tornado o líder do tratado. Ela afirma que todos os nobres o aceitaram como líder e que o povo o respeita mais do que nunca. De repente, Tel sofre da síndrome do impostor e se sente indigno do amor e do respeito que recebe. Ele ainda se culpa pela morte de milhares de soldados e civis, e promete garantir que tais tragédias não aconteçam. Tel deseja retornar para sua terra natal e governá-la em paz, sempre com Siluca ao seu lado. Siluca, por sua vez, promete a ele uma lealdade eterna e inquebrantável. Tel então a abraça carinhosamente e expressa seu desejo de tê-la não apenas como sua assistente, mas como sua esposa. Ele anseia por um futuro onde possam estar juntos, não apenas como aliados, mas como verdadeiros parceiros de vida, compartilhando todos os momentos e desafios que o destino lhes reservar. Siluca fica emocionada e começa a chorar ao aceitar a proposta dele. Ela lhe diz que eles devem manter o relacionamento em sigilo até que tudo esteja resolvido e o abraça, pedindo que ele não morra nas próximas batalhas. Logo depois, Tel e Siluca visitam Priscila e lhe contam que o Papa declarou que ele é o dono do Santo Graal. Siluca acredita que Priscila é a verdadeira dona do Santo Graal, pois esse é o formato de seu brasão. Priscila afirma e Tel pede às moças que expliquem o que é o Santo Graal. Stiluca explica que a igreja afirma que, se todos os brasões do mundo se unirem ao Santo Graal, eles poderão invocar um Deus que destruirá o caos de uma vez por todas. E é a mesma coisa que o brasão do Imperador. Stilítica acredita que, como Priscila é a verdadeira dona do Santo Graal, o Papa Poser pode tentar atacá-la, e ela também adverte Tel, porque o Papa pode vir atrás de sua crista também. Ele responde que, se puder salvar o mundo abrindo mão de seu brasão, fará isso com prazer. Mais tarde naquele dia, eles recebem a notícia de que o melhor amigo de Vilar, e um dos nobres mais fortes da União, morreu na guerra com Marianne. Siluca recebeu a informação de que o novo líder da União, Dawson, o traiu e sabotou seu exército antes de mudar de lado para a Aliança. Ela afirma que o traidor está tentando reunir os nobres da Aliança ao seu lado, mas ainda não conseguiu fazer isso. Tel fica perturbado ao ouvir isso, e teme que a União esteja prestes a ser destruída neste momento. Siluca lhe diz que tem uma ideia que pode mudar as coisas, e sugere que eles devem ir conversar com Alexis. Tel duvida que eles sejam bem-vindos. Após saírem da União, Silica confia que Alexis ainda conversará com eles. Eles pegam um navio
e chegam ao território de Alexis. Theo vê enormes navios de guerra de ferro no porto, e Sulepa diz que são lentos e inúteis em guerra, por isso chamados de navios da paz. Enquanto admiram os navios, Irving chega e diz que Alexis quer vê-los imediatamente. Eles vão para sua sala de arte, e Alexis continua sendo o mesmo garoto que se apaixona pelas conquistas de Theo na guerra recente. Ele está desapontado com o fato de Theo e seus aliados terem se separado da União e pede seu retorno, oferecendo até mesmo o cargo de líder da União. Theo se recusa porque quer servir como mediador entre a União e a Aliança. Mas Alexis não acredita que eles possam voltar a se entender. Ele acredita que, se não fosse tão inflexível em relação às negociações pacíficas com a Aliança, não teria perdido Vilar e outros nobres. Theo o consola, dizendo que, se ele tivesse decidido entrar em guerra, teria perdido Marian. Alexis reclama, dizendo que ela ainda é a pessoa mais importante para ele, e que é por isso que ele tentou alcançar a paz. Mas Marien era diferente, e em vez disso, entrou em guerra contra ele. Siluca lhe diz que Marine só quer criar o brasão do imperador conquistando o continente. Alexis sugere que poderiam formar isso casando-se. Mas Siluca diz que há quem não queira, e que estavam por trás da tragédia do casamento. Theovid Salvin quer anular a tragédia e restaurar o mundo quando a Aliança e a União quase se uniram. Alexis acha impossível, mas Siluca diz que precisam equilibrar a União, a Aliança e o Tratado. Isso vai acontecer. Ela diz a Alexis que a maioria dos nobres da União não viu a guerra, então seus exércitos estão intactos. Já os da Aliança, sob Marianne, sofreram grandes perdas. Ela pede que ele reaja, mas Alexis é covarde. Theo diz que ele deve salvar Marianne, que ainda o ama. Ele acredita que mesmo que conquiste o continente, nunca alcançará a felicidade, sem o homem que ela ama. Alexis não consegue acreditar que Marian ainda o ama, e Theo lhe garante que sim. Ele pede a Alexis que pare sua mulher e se lembra de como eles prometeram se casar. De repente, Alexis se torna homem e pega sua espada. Quando ele sai, todos ficam chocados ao ver o rapaz armado, e ele diz ao mago que está prestes a atacar o traidor Dawson. O mago está em dúvida, mas mesmo assim, dá a ordem para reunir todo o exército. Quando os soldados ficam sabendo que Alex tomou uma atitude, eles ficam ansiosos e prontos para a batalha. Enquanto isso, Dawson está aproveitando a vida dentro da Aliança, acreditando que é invencível. Ele declara que a União é composta por fracos, até que um soldado vem e avisa que Alexis está liderando um grande exército em direção ao castelo. Ele leva o maior choque de sua vida quando olha pela janela e vê o exército quase à sua porta. Não se trata apenas de Alexis, mas de todos os senhores da União que se aliaram a ele e vieram lidar com o traidor. Ao ver um exército tão grande, Dawson se borra nas calças e entra em contato com Marian para enviá-lo de volta. Ela dá a desculpa de que seu exército está ocupado lutando contra o tratado e não pode se dar ao luxo de vir em seu auxílio. Em vez disso, ela pede que ele mostre seu valor e derrote seus inimigos sozinho, para ser aceito pelos outros membros da Aliança. Dawson percebe que está ferrado e envia seu mago para Alexis, para pedir que ele o leve de volta para a União. Alexis se recusa a deixar o rato ir, e declara que, se Dawson entregar seus brasões e terras, ele o deixará viver. Ele fica furioso ao receber essa mensagem e decide entrar em guerra contra as forças da União. Ele motiva seu exército e mercenários prometendo grandes recompensas se vencerem. Quando Alexis vê o exército de Dawson avançar, suspira, desejando evitar o derramamento de sangue. Usa suas habilidades e balança o bastão para proteger suas tropas enquanto as envia à batalha. Ordena que a cavalaria cerque as tropas inimigas em espaços apertados, para que os arqueiros as atinjam facilmente. Sua estratégia de cercar e acabar com os inimigos é super eficaz, e os soldados inimigos não conseguem sequer uma abertura para revidar. Quando Dawson olha para o campo de batalha, percebe que Alexis está tentando pintar Starry Nights. Ele vê sua força avassaladora e aceita a derrota. Logo a notícia da derrota de Dawson chega a Marianne, que não se importa em perguntar a um ônibus quem estava liderando as forças da União, e fica sem palavras quando ele lhe diz que era Alexis, que liderava seu exército com grande talento. Marianne não acredita que ele entrou na batalha e manda avisar seus aliados para não subestimá-lo por não parecer lutador. Ela corre para o quarto, se joga na cama, pensando por que Alexis, de todas as pessoas, entrou no campo. Ela se preocupa e não quer que ele seja arrastado para a guerra iminente. Logo, Alexis lidera a marinha contra os vikings da Aliança. Ele leva consigo os gigantescos e lentos navios de guerra Ironclad, e assim que avista o inimigo, ordena que seus homens parem e entrem em uma formação circular. O rei dos vikings ordena que seus homens corram em direção a Elex a toda velocidade, percebe a formação estranha e decide cercar a frota inimiga e atacar de todas as direções. Ele usa seu brasão e dá a seus soldados sua bênção, fazendo com que eles fiquem furiosos. Alexas manda seus homens entrarem em barcos menores e aguardarem os vikings. Quando os vikings se dispersam,
ele ordena o avanço e protege os soldados. Os soldados atiram flechas nos vikings furiosos, que continuam avançando. Alexis, então, manda seu grande navio atacar. Enquanto afunda os navios inimigos, alguns vikings se aproximam e tentam subir a bordo. Os soldados os esfaqueiam e os mandam de volta para o mar. E a batalha continua assim. Ao anoitecer, os vikings perderam metade de seus navios, enquanto Alexis ainda não sofreu nenhuma perda. O rei dos vikings está furioso por estar prestes a ser derrotado, e apesar de seus generais o aconselharem a recuar, ele se recusa a recuar. Ele declara que lutará como um homem e morrerá no campo de batalha, e usa todo o poder de seu brasão para entrar no modo de fera. Junto com os soldados restantes, ele avança em direção a Alexis e embarca em um de seus navios antes de matar todos os soldados presentes nele. Os soldados comuns não são páreo para ele e para os vikings furiosos, e o rei logo se dirige ao navio principal para enfrentar Alexis. Os arqueiros o cercam e o atacam por todos os lados, e ele revida ignorando todos os danos que sofreu. Ele continua caminhando em direção a Alexei, enquanto corta os soldados, mas então, eles o atingem com um enorme arpão, causando dano crítico. Mesmo isso não é suficiente para manter essa unidade absoluta de um homem no chão. Ele tira o arpão do peito antes de caminhar em direção ao inimigo. Agora todos os soldados estão aterrorizados para sequer atacá-lo, e Alexis começa a chorar ao ver seu estado deplorável. Os soldados cercam Alexis e atacam o rei viking novamente, mas ele simplesmente os empurra para o lado. O mago com Alexis finalmente se aproxima e atira facas envenenadas no viking para incapacitá-lo. Aproveitando essa chance, um soldado decapita o rei, mas ele continua caminhando sem conseguir acertar sua cabeça. Ele finalmente cai, e o sangue que jorra de seu corpo inunda todo o navio. Alexis fica com os joelhos fracos ao ver a visão horrível, e seus magos o apoiam. Quando o brasão do rei se despedaça e sua energia caótica começa a se acumular, ele dá um passo à frente e a reúne dentro de si. Logo depois, Siluca visita Marianne para lhe dizer que, após a derrota dos vikings, as três forças, a saber, a Aliança, a União e o Tratado, estão em pé de igualdade. Ela quer criar uma trégua entre a Aliança e a União, mas Marianne recusa sua oferta, alegando que a Aliança ainda é mais forte e que ela está pronta para enfrentar todos do seu jeito. Siluca aceita sua decisão, mas ainda a adverte de que lutar entre si não é uma atitude sábia, pois é o que o verdadeiro inimigo deseja. Marianne pergunta sobre o que ela fala, e Siluca diz que a Academia de Magos é a raiz de todo o mal. Não tem provas, mas acredita que convocaram o demônio na tragédia do casamento. Marianne diz que descobrirão a verdade após a batalha, e quando Siluca sai, pergunta o que disseram a Alexis para ele se juntar à batalha. Siluca responde que Alexis quer impedi-la de seguir o caminho da violência, pois isso só a prejudicará no final. Marianne se irrita ao ouvir isso e declara que não vai parar depois de fazer tantos sacrifícios, e Siluca responde que tanto Theo quanto Alexis estão prontos para impedi-la. Antes de se desculpar, Marianne ordena a Obis que reúna todos os nobres da Aliança, pois ela planeja travar uma guerra total contra o Tratado na União. Quando ele sai, ela começa a tremer de medo, antecipando a terrível guerra que está por vir. Mas em seguida, ela toma a decisão de levar as coisas até o fim. Theo e seus aliados chegaram com antecedência ao local do futuro campo de batalha e já começaram a se preparar. Eles realizam uma reunião e Saleucés anuncia que o exército de Marianne chegará ao local em breve e que ela estima que eles sejam menos de 40 e 0. As forças da União também estão chegando, mas levarão algum tempo. Os nobres estão preocupados com o fato de terem de enfrentar a Aliança sozinhos no início, mas Theo lhes garante que não precisam se preocupar com nada. Ele sugere que eles não precisam ser agressivos e que apenas segurar o forte até a chegada da União será a melhor coisa a fazer. Logo Marianne chega ao campo de batalha com seu exército e ordena o início do ataque. Seus aliados atacam e montam bestas mágicas gigantes para romper as linhas inimigas. Siluca vê isso e sabe que é a estratégia de seu pai, mas está pronta para superá-lo. Os arqueiros do tratado atacam primeiro, mas não danificam as feras blindadas e recuam. Quando os inimigos cruzam a fronteira, os arqueiros no topo da fera gigante contra-atacam, mas são derrubados pelas torres com mecanismos poderosos de flechas. A fera se enfurece ao ser perfurada pelas flechas e destrói uma torre antes de seguir em frente. Avançar. Uma armadilha de fosso está esperando por ela lá, e a fera cai nela antes que os soldados acabem com ela com uma barragem de flechas. As forças da Aliança decidem recuar, vendo sua maior arma ser derrubada. Mas Lassek os ataca pelo lado, vindo de outra direção. O irmão de Villars ordena que os arqueiros ataquem os inimigos, e eles se veem sobrecarregados. Marianne percebe que as coisas não estão indo bem para eles, e descobre que os vikings não podem enviar soldados porque estão lutando em uma batalha naval. Perto dali, a rainha Mami está lidando com eles, e ordena que seus soldados levem explosivos em barcos para atacar os vikings. O príncipe viking ordena que sua frota se disperse, mas o mago da mamãe aumenta a velocidade dos barcos explosivos, e faz com que eles colidam com os navios vikings, resultando em uma série de enormes explosões. Isso agita o campo de batalha.
Lasek e seus homens ficam surpresos ao ver isso, e baixam a guarda, dando aos inimigos a vantagem. Marianne acha que é a chance certa para ela entrar na batalha com sua força principal, e ao mesmo tempo, Theo também se prepara para entrar no campo de batalha. Assim que ele entra no campo de batalha, o moral de seus soldados dispara, e eles seguem seu herói e empurram o inimigo para trás. Por outro lado, Marianne e seus cavaleiros de besta de plasma atacam. Theo manda seus soldados se protegerem das flechas de plasma, mas sofrem danos. Os exércitos avançam um contra o outro, e os aliados de Theo se juntam à luta. Lasek derruba cavaleiros inimigos, Siluca enfrenta muitos magos, Aishla causa estragos, e Irving e os gêmeos eliminam arqueiros. A batalha continua com os dois lados em pé de igualdade. Siluca bloqueia um lote inteiro de flechas de plasma com sua magia, mas agora está ficando sem fôlego. Ela tenta lutar novamente, mas desmaia e Theo a pega antes que ela caia. Quando as coisas parecem desesperadoras, Alexis chega com seu exército, e os soldados de Theo pensam que vão vencer. Agora Marianne percebe que eles não podem vencer os dois, e ordena que suas tropas se retirem imediatamente. Theo decide sair do campo de batalha, e pede a Siluca uma reunião com os 3 líderes. Na reunião, Marianne evita olhar Alexis, enquanto ele a encara. Theo propõe 2 coisas. Primeiro, uma trégua entre as forças. Mas Marianne recusa, dizendo que só beneficiaria o verdadeiro inimigo por trás da tragédia do casamento. Alexis não faz ideia do que ela está falando, e explica que o verdadeiro inimigo deles é a Academia de Magos. Foram eles que criaram o atual sistema de nobres e sempre controlaram o mundo a partir das sombras. Alexis olha para seu mago, que desvia o olhar porque parece saber algo sobre isso. Marianne afirma que os nobres são apenas fantoches nas mãos da Magic Academy, e que eles os estão usando para garantir que a Era do Caos nunca termine. Theo responde que essa é a chance de se libertar do controle deles, mas ela acredita que a Academia não permitirá que eles assinem a trégua, e que farão algo para impedir isso. Isso leva Theo a apresentar sua segunda proposta, que é o casamento de Marianne e Alexis. Ele quer que eles unifiquem seus brasões, e então entregará seu brasão a eles, o que levará à criação do brasão do Imperador. Os amantes trágicos se retraem ao ouvir isso. Marianne diz a Theo que não funcionará, pois a tragédia se repetirá. Ela sabe que a Academia agirá quando os brasões forem unificados. Por isso, lutou sozinha, para ser o único alvo deles. Está pronta para se sacrificar e fazer o continente perceber que a Magic Academy é o verdadeiro inimigo. Para que alguém conserte as coisas no futuro. Theo afirma que a melhor oportunidade é agora, mas Marianne, em um grito, declara que não aceitará. Ele insiste em saber os motivos dela. Com lágrimas nos olhos, ela expressa que não deseja Alexis na guerra, apenas quer que ele esteja seguro. No entanto, ele deseja lutar ao lado dela. Então, Alexis a conduz para fora e solicita que ela observe seu exército, que está organizado de maneira bela, como uma flor. Ela vai para seu quarto na academia. Marianne se emociona e Alexis se ajoelha, pedindo que seja sua rainha. Ela recusa, dizendo que não merece, pois deixou Milsa levar seu cartão V. Alex fica surpreso, mas pergunta se Marianne amava Milsa ao fazer isso. Ao saber que não tinha sentimentos pelo príncipe, ele diz que não há problema. Alexis declara que ainda a ama apesar de tudo, e quer que ela aceite seu amor. Marianne chora, dizendo que é responsável pela morte de milhares de pessoas, e que não tem o direito de ser feliz. E ele segura suas mãos, dizendo que também compartilhará sua infelicidade. Marianne fica surpresa, mas ainda está em dúvida. Então Theo decide revelar que ele e Siluca também se casaram em segredo. Siluca está nervosa por ele ter revelado o grande segredo assim, mas apoia seu homem enquanto ele explica que quem se ama deve ficar junto, não importa o que ocorra. Ele declara que, se o mundo não permitir o amor deles, ele o mudará a qualquer custo. Marianne finalmente se convence e pergunta a Alexis se ele ainda quer casar com ela. Ele está pronto para repetir suas palavras quantas vezes precisar. E ela chora ao aceitar. Eles se beijam e seus soldados aplaudem com alegria. Mais tarde, Marianne e Alexis dizem a Theo que ambos entregarão seus brasões a ele, para que seja ele quem se torne o imperador. Eles acreditam que ele é o único homem capaz de mudar o mundo, e Siluca diz a ele para aceitar isso. Theo aceita a decisão deles, e diz a Siluca para transmitir essa mensagem por todo o continente. Enquanto isso, o chefe da Magic Academy ficou sabendo da unificação das 3 facções nobres, e pediu a Siluca que o fizesse. O presidente da academia começou a agir. Ele envia assassinos atrás dos magos, que são mais leais aos nobres do que a academia, e lida com eles no escuro. Enquanto ele observa a destruição, o rei vampiro Dimitri aparece atrás dele. O líder dos magos o informa que os nobres se uniram para criar o selo do imperador, e que agora a academia deve enfrentá-los em uma batalha direta para que eles não tenham sucesso. Ele afirma que tudo isso é para satisfazer o desejo de seu mestre, e o rei vampiro concorda. Quando ele desaparece,
Theo e Siluca estão sentados à beira do lago e recebem uma mensagem de um mago que foi atacado por assassinos. Ele está transmitindo a mensagem a todos os magos do continente para informá-los de que a academia está em movimento. Eles declararam sua intenção de atacar todos os magos leais aos nobres, e, em breve, iniciarão uma guerra contra os próprios nobres. O mago diz a todos que quebrem suas varinhas, porque a academia os está rastreando, e os adverte para que tomem cuidado com a natureza sombria da academia. Theo e outros líderes convocam imediatamente uma reunião para informar os nobres sobre a declaração de guerra da Magic Academy. Siluca afirma que a Magic Academy não permitirá que o Emperor's Crest seja formado a qualquer custo. Sua única opção é lutar contra eles. Ela então anuncia o plano de fundir a aliança, a união e o tratado no exército imperial, que marchará em direção à Magic Academy. Todos ficam felizes ao ouvir isso. Mas Thea os adverte de que a batalha será mais dura do que nunca. E aqueles que não quiserem lutar podem ir embora agora mesmo. Os nobres não têm dúvidas de que se juntarão à luta. Mas a rainha-mãe pergunta aos magos o que eles farão. Todos os magos afirmam que são leais a seus mestres e que não vão abandoná-los de jeito nenhum. Mas o mago Alexis declara que ficará do lado da academia. Ele pede permissão para quebrar seu contrato e ir embora, o que lhe é concedido. O mago vai embora com outras pessoas que não querem lutar na guerra, e Siluca agradece a todos que ficaram. Ela então diz a todos os magos para quebrarem suas varinhas, porque a academia pode rastreá-los e espioná-los por meio delas. Os magos sabem que isso tornará o uso da magia muito mais difícil para eles, mas seguem a orientação de Siluca e quebram suas varinhas. A Sílica está se preparando para lutar contra a academia mais tarde. Siluca se senta com seu pai para discutir a estratégia para a guerra que se aproxima. Um número significativo de nobres e magos deixou seu lado, e eles perceberam que a batalha será realmente difícil. Siluca acha que não poder se comunicar no campo de batalha sem suas varinhas será um grande revés. Mas a Abbas diz a ela para encontrar uma maneira de se comunicar, porque agora ela é a líder de todos os magos do exército imperial. Ela fica feliz em saber que seu pai confia nela, e comenta que é a primeira vez que eles estão trabalhando juntos. De repente, Aishela chega à tenda, e seu humor fica ruim quando ela vê August. Sílica diz a ela para participar da reunião, e tenta fazer com que ela perdoe seu pai por tentar matá-la. Mas Aishla não quer fazer isso. Sílica pensa nos velhos tempos em que quebrou as regras da academia ao libertar o gato demônio do zoológico, e o gato sai ao ouvir seu nome ser chamado. Aishla diz que não podia acreditar que o diretor da Magic Academy estava tão determinado a matá-la naquele dia e que a AABUSD decidiu apoiá-lo em vez de proteger sua filha. Siluca agradece a Aishla por tê-la levado para longe da academia naquele dia, sacrificando até mesmo sua carreira de mago por ela. Aishla afirma que Albukis deveria ter feito isso porque ele é seu pai adotivo e pergunta o que ele pensa deles. Ele responde que tem orgulho das duas, suas filhas. Siluca o abraça, mas Aishla fica de mau humor por ter sido expulsa da família. Eles vão para suas tendas e Siluca volta ao trabalho. Ela dorme pensando que foi bom estar com a família. Aishla chama seu nome, e ao sair para perguntar, Aishla a ataca. Felizmente, Irving estava de guarda, e protegeu Siluca de ser ferida. Siluca pergunta à amiga por que ela está fazendo isso, e ela fica arrasada ao perceber que esteve trabalhando para a Magic Academy o tempo todo. Aishla admite ser a espiã da academia, e revela que contou a ela sobre todas as suas ações. Priscila também chega ao local depois de ouvir a comoção, e Siluca fica feliz por ela estar a salvo. Aishla afirma que não recebeu ordens para matá-la. Theo também acorda e chama todos para dentro para conversar em paz. Aisha é amarrada e Theo pede que ela explique tudo. Ela lhe conta sobre a organização para a qual trabalha e que ordenou que ela matasse Siluca e seu mestre. Ela afirma que estava apenas tentando fazer isso e falhou, mas Theo sabe que ela falhou de propósito. Ele diz que ela deveria ter simplesmente ignorado a ordem se fosse estragar tudo de qualquer maneira, e Aishla revela um círculo mágico em seu peito que fará seu coração parar se ela desobedecer às suas ordens. De repente, o círculo mágico começa a agir, e ela geme de dor. Enquanto Theo e Irving a libertam, Siluca procura sua varinha para dissipar o círculo mágico, mas percebe que ela mesma a quebrou. Ela entra em pânico, pensando que Aishla vai morrer porque ela não conseguiu matá-la. Ela a abraça enquanto chora, mas então Priscila se levanta e anuncia que não a deixará morrer. Ela usa seu brasão do Santo Graal e derrama sua energia no círculo mágico de Aishla, purificando-o. Priscila desmaia e Siluca a abraça enquanto lhe agradece. Aisha lhe agradece por ter salvado sua vida, mas depois comenta que perdeu seus superpoderes por causa disso, e que agora não poderá lutar na guerra. Ela diz que deveriam executá-la por tentar assassinar o imperador, mas Theia responde que sua tentativa não conta. Ele então pede a ela que revele tudo sobre sua organização secreta. Ishala diz a ele que foram eles que pediram a Bruxa Negra Iana para convocar o Lorde Demônio durante a grande tragédia do casamento. Sua organização busca controlar o caos e impedir que os nobres o eliminem, pois assim tanto os brasões quanto os poderes mágicos deixarão de existir.
Ela afirma que eles trabalharam com o princípio fundador da Magic Academy e eliminaram qualquer nobre que chegasse perto de se tornar o imperador. Siluca não entende por que a Magic Academy quer tanto preservar o caos e acha que perder poderes mágicos não é motivo suficiente. A Shala diz que isso já basta para ter lordes e super-humanos ao lado. Um soldado entra correndo e diz a Tel que nobres e super-humanos estão se enfurecendo no exército imperial. Ele percebe que são da organização secreta e decide agir imediatamente. A Ishla também quer ajudar, mas Siluca a abraça por trás, e Tel decide deixá-los expor seus sentimentos em particular. Enquanto isso, os nobres e os super-humanos em fúria foram todos derrotados após uma luta que durou a noite toda. Enquanto os líderes observam os soldados e nobres caídos, Tel se pergunta se o brasão do imperador é realmente uma ameaça. Para a Magic Academy, eles se esforçariam tanto. Alex também quer saber a resposta, mas Marianne acha que no momento, eles devem se concentrar em derrotar a Magic Academy. Abbas acha que eles ainda não estão preparados para combatê-los, mas Tel acredita que eles não têm outra escolha, e afirma que eles têm o apoio das massas, e ordena que suas tropas marchem em direção à academia o mais rápido possível. Enquanto isso, a igreja também decidiu entrar na guerra. O Papa Poser declara que os nobres são todos inúteis, e não fazem nada além de continuar guerreando uns contra os outros. Ele odeia Tel, pois ele é o líder dos nobres, e declara uma guerra santa contra ele. Ironicamente, ele usa seu brasão para criar uma bandeira gigante, e abençoa seus subordinados da mesma forma que Tel. O exército da igreja logo chega ao grupo de Tel, e todos se perguntam por que, de repente, eles se voltaram contra eles. Tel acredita que a igreja deve estar associada à Magic Academy, porque o momento é muito suspeito, e eles estão impedindo que eles cheguem à academia. Abbas descobriu que o exército da igreja tem apenas alguns milhares de soldados e mercenários, mas eles têm um grande número de seguidores, principalmente mulheres, crianças e idosos. Tel não quer ferir civis inocentes, e Lassique se voluntaria para fazer o serviço sujo em seu nome. De repente, Priscila declara que não há necessidade de lutar porque essa não é a vontade de Deus. Ela quer se encontrar com o Papa para convencê-lo a parar, mas Tel acha que isso é muito perigoso. Ele acredita que o Papa a atacará porque ela é a verdadeira dona do Santo Graal, mas Priscila afirma que deve falar com ele e cumprir seu dever. Siluca concorda com Priscila e acha que eles devem deixá-la falar com o Papa, porque o exército da igreja os atacará mais cedo ou mais tarde, e será melhor se eles puderem impedir que isso aconteça. Tel não está disposto a deixá-la correr perigo sozinha, e Siluca se voluntaria para ir com ela. Enquanto isso, o Papa está realizando uma reunião com seus comandantes, que acreditam que o moral de seus seguidores não está alto porque eles hesitam em lutar contra Tel, que é considerado o herói. Além disso, como Priscila o serve, muitas pessoas estão inclinadas a apoiar Tel. O Papa quer saber se eles podem vencer, e seus comandantes acreditam que isso será impossível. No entanto, eles nem mesmo querem vencer. Um homem afirma que eles podem deixar que seus seguidores sejam massacrados pelo exército imperial, e isso certamente será derrubar a reputação de Tel. O Papa gosta de sua ideia e ordena que eles ataquem o exército imperial com seus seguidores no dia seguinte. Por outro lado, Tel deseja a Siluca e Priscila boa sorte enquanto eles partem para negociar a paz com o Papa. Siluca agora está usando uma vassoura que ganhou das bruxas brancas para ajudá-la a usar melhor sua magia. Aishela e Irving também os acompanham como seus guardas, e Tel diz a todos eles para voltarem vivos. Eles partem com isso, e logo chegam ao acampamento da igreja. O Papa os aguarda presunçosamente, e Siluca o informa que Tel não quer lutar com ele, e que seu único objetivo é acabar com a Magic Academy. O Papa diz que está pronto para aceitar isso, mas quer que Tel lhe entregue todos os brasões do exército imperial, pois ele acredita que os brasões pertencem a Deus. Ele afirma que qualquer um que monopolizar os brasões será punido. E Siluca responde que eles não estão planejando fazer isso. Ela declara que a igreja e o exército imperial têm o mesmo objetivo, que é eliminar o caos combinando todos os brasões. Os seguidores começam a acreditar nela, deixando o Papa e seus homens em pânico. Eles a acusam de enganar seus seguidores, mas então Priscila se apresenta para apoiar o que Tel acabou de dizer. Quando ela mostra seu rosto, o Papa começa a suar muito porque sabe que ela é a verdadeira. Priscila diz à multidão que Tel realmente quer trazer a paz para todos, e que está disposto a apoiar a igreja para que isso aconteça. Ela afirma que o fundador da igreja deixou claro que eles não devem tentar impor suas crenças religiosas a ninguém, e a multidão acredita que ela está certa. Quando o ímpeto se volta para ela, Priscila mostra seu brasão, e ao vê-lo, os seguidores da igreja percebem que é o verdadeiro Santo Graal. Os membros do grupo ficam emocionados e aceitam Priscila como sua líder. Ela afirma que Tel será o responsável por trazer paz ao continente, e solicita o apoio de todos. Enquanto isso, o Papa permanece paralisado, e um dos comandantes aconselha-o a manter a calma, caso contrário, Priscila tomará o controle. O Papa, então, questiona qual ação deve tomar, e o comandante sugere que a elimine e transforme o brasão dela em uma esfera de energia caótica. Isso abalará a fé do público nela. O Papa começa a aplaudir enquanto caminha em direção a Priscila, mas Irving e Aishela já perceberam suas intenções.
O Papa declara que ajudará Theo em sua causa e pede a Priscila que o apoie. Ela o encara com olhos sem vida, sabendo muito bem de seu destino iminente. O Papa saca uma faca, e quando Irving corre para impedi-lo, Priscila ordena que ele pare com um olhar agudo. Ela deixa o Papa fingir que a abraça, e ele a apunhala. Todos entram em pânico quando Priscila cai, e o Papa ordena que seus soldados prendam Siluca, enquanto declara Priscila uma herege. Aishela perde a calma e ataca os cavaleiros, mas Siluca a impede porque, se ela matar o Papa, não haverá como evitar uma guerra com a Igreja. O Papa declara que o brasão sagrado de Priscila é falso, e se converterá em uma esfera do caos depois que ela morrer. Silica retalia, dizendo que essa é a lei da natureza. Mas Priscila lhe diz para não ficar triste. Ela afirma que esse era seu verdadeiro dever que precisava cumprir. E quando ela morre, em vez de caos, uma energia divina é liberada de seu corpo. Siluca cai de joelhos ao ver sua amiga morrer. E enquanto os soldados da igreja desembainham suas espadas, ela se levanta e se dirige aos seguidores, perguntando se eles não viram o pecado cometido por seu Papa há pouco. Ela o acusa de ser um impostor, e o Papa ordena que seus soldados os ataquem. Aishela avança e mata os soldados que estão atacando, e Irving se junta a ela. Eles derrotam todos os soldados com facilidade, e então, o brasão de Priscila começa a brilhar ainda mais. Em vez de se transformar em uma esfera do caos, os seguidores exclamam que ela é real. E até mesmo o Papa percebe que cometeu o maior erro de sua vida ao matá-la. O comandante diz a ela para absorver o brasão e se tornar a dona do verdadeiro Santo Graal, para ser útil à organização secreta, mas o Papa já está farto e diz a ele para matar. Quando o comandante está prestes a matá-lo, Irving chega ao local e o salva para usá-lo mais tarde. O comandante foge, e Siluca impede Irving de persegui-lo, pois isso é inútil. Em vez disso, ela pede que ele chame Theo aqui. Ele sai, e então o Papa se ajoelha. Siluca se dirige aos seguidores e lhes diz que tudo o que Priscila disse era verdade, e que Theo será o único a unir todos os Crests. Quando Theo recebe a notícia da morte de Priscila, ele chora de raiva, percebendo que ela sabia que deveria morrer para que os seguidores da igreja ficassem do lado dele. Em seguida, ele se dirige à base da igreja junto com Lassig, Irving e os gêmeos. Ele ainda está com o coração partido por ter perdido Priscila. E Lassig lhe diz que muitos de seus aliados morrerão na guerra contra a Magic Academy. Mas ele deve permanecer vivo como imperador. Theo logo chega à igreja e lamenta a morte de Priscila antes de absorver seu Santo Graal. Ao reunir o Santo Graal dentro de si, ele ouve a voz dela pedindo que ele traga paz ao mundo e deixe todos viverem felizes. Siluca então diz a todos que agora Theo é o dono do Santo Graal e o verdadeiro representante de seu Deus, e todos juram lealdade a ele. Ele então avista o Papa e pede a Siluca que o interrogue por conta própria, pois ele não quer nem ver seu rosto. Com isso, Theo pega o corpo de Priscila e começa a se dirigir ao seu acampamento. Na Magic Academy, o diretor conversa com sua chefe, uma mulher misteriosa chamada Pandora, que lhe diz que ele não deve deixar a Era do Caos acabar, pois isso levará ao fim do mundo. O Rei Vampiro também aparece pouco antes de um servo informá-los de que o exército imperial chegou. Chegando ao exterior da cidade, o diretor ordena que a arma mais cruel de seu arsenal seja liberada da prisão. O monstro se vai, e até mesmo o servo fica aterrorizado com ele. Do lado de fora, Theo dá uma olhada na Magic Academy, que é nada menos que uma fortaleza. Ele se lembra do sacrifício de Priscila, e jura não desperdiçá-lo. Ele ordena que a rainha Mami e Alexis liderem o exército na frente, e diz a Lassig que ele é seu-as nessa batalha, portanto, deve esperar pacientemente por sua vez. Theo ordena que seu exército ataque, mas, antes que eles possam fazer isso, um cristal mágico gigante vem rolando da Magic Academy. O mago de Lessie dá uma olhada no monstro e o reconhece como o lendário monstro de um olho só chamado Ciclope, que quase destruiu a Magic Academy com sua tribo no passado. Eles conseguiram selá-lo após vários sacrifícios e realizaram muitos experimentos com ele. Os magos da academia cercam o cristal mágico e desfazem o selo do Ciclope. Quando o monstro é libertado, ele quebra suas correntes e mata os magos que acabaram de libertá-lo. Lassig começa a tremer devido a uma mistura de excitação e medo, e pergunta ao seu mago como eles podem derrotar o Ciclope. O mago diz que será suicídio, mas Lassig diz a ele para descobrir uma maneira. Ele revela que no passado, os magos o derrotaram usando uma lente gigante para queimar seu olho, e Lassig o lembra de que ele também é especialista em usar magia baseada em luz. O mago suspira ao aceitar a ordem de seu mestre, e diz que eles devem derrotar o Ciclope sozinhos. A mensagem chega a Theo, e, embora Siluca ache que não é uma boa ideia, ele sabe que Lassig não vai parar, mesmo que ele peça. Siluca comenta que Lassig é um de seus guerreiros mais fortes, e que eles precisam dele para vencer a guerra. E Theia responde que é exatamente por isso que eles não podem impedi-lo de lutar contra o Ciclope. Enquanto isso, Lassig lidera um pequeno grupo enquanto persegue o monstro, e se voluntaria para distraí-lo enquanto eles preparam uma maneira de lidar com ele. Ele afirma que seu mestre Theo possibilitou milagres e se tornou um imperador, e agora é sua vez de provar que é digno de servi-lo. O monstro o percebe, e Lassig avança em direção a ele com 2 de seus soldados sobre-humanos. Eles se dispersam e o distraem enquanto o mago entoa seu feitiço para concentrar um poderoso feixe de luz.
Lassik encanta sua espada com seu brasão e abandona seu escudo enquanto corre em direção ao Ciclope e faz um corte profundo em sua perna. O monstro fica furioso e o persegue. Um arqueiro atira em seu olho para detê-lo. As flechas não penetram, mas Lassik sobe no monstro para tentar esfaquear o olho. O Ciclope retalia, empurra-o e o golpeia. O mercenário do Corpo de Ferro empurra Lassik para longe e recebe o golpe. Os Ciclopes tentam comê-lo, mas ele endurece o corpo para evitar danos. Lassik o ataca e corta um de seus dedos do pé, deixando o Ciclope ainda mais furioso, que esmaga o mercenário no chão e o golpeia repetidamente. De repente, o mago diz a Lassik que ele está pronto. Lassik atrai a atenção do monstro e arremessa sua espada para distraí-lo, enquanto dá ao mago o sinal para atacar. Ele dispara um poderoso laser no olho do monstro, cegando-o permanentemente e jogando-o no chão. Lassik monta habilmente. Encanta sua lança e ataca o monstro com força. Determinado, ele enfia a lança e mata o gigante. O mago corre desesperado até Lassik, que vai a Iron Body. Descobrem que o coração dele parou e choram, mas o arqueiro o acaricia. Então, surpreendentemente, Iron Body se levanta, como renascido. O mago está muito feliz por vê-lo vivo e explica que seu coração e pulmões param quando ele se transforma em aço. Acima de tudo, ele está preocupado com os Ciclopes e fica sabendo que Lassik os derrotou. O exército imperial aplaude Lassik, chamando-o de matador de gigantes, e decide se reagrupar com eles à noite. A tomada da Magic Academy começa com o comando de Alex sobre os soldados. Siluca lidera os magos e dispara bolas de fogo para iluminar seu caminho, enquanto o exército marcha a toda velocidade. Sinalizador. As tropas da academia disparam canhões, mas só destroem torres fictícias. O exército imperial ataca e recua rapidamente, eliminando as tropas da academia antes que possam reagir. Marien lidera cavaleiros de besta de plasma e ataca a academia, destruindo muralhas. O capitão das tropas da academia ordena continuar disparando, mesmo com os canos superaquecidos. Os canhões explodem, danificando seus operadores. Enquanto isso, tropas do exército imperial escalam a muralha e atacam. Dizem ao capitão para se render, e ele obedece. A fortaleza cai e a mensagem chega ao diretor da academia. Ele acredita que, mesmo aniquilados, devem garantir a morte de Tortel, pois, após sua morte, os nobres se dividirão e a Era do Caos continuará. Enquanto isso, Tel faz 1 minuto de silêncio pelos soldados mortos antes de ordenar tomar a cidade. Ele quer lutar, mas Siluca diz que precisam dele seguro para vencer, e ele sabe disso. De repente, Tel e Siluca estão na floresta da escuridão eterna. Tel se pergunta o que ocorre, e Siluca vê a lua vermelha, percebendo que o rei vampiro Dimitri os trouxe. Felizmente, eles têm Irving, Aishela e os gêmeos ao seu lado, e seguem juntos para o castelo do rei vampiro. Dimitri os recebe com uma apresentação de piano assustadora e uma chuva de pétalas de rosa. Ele então começa sua palestra sobre como, durante a Era do Caos Supremo, todos lutaram juntos para subjugar o caos. Depois que tiveram sucesso e o caos se dissipou, os humanos começaram a lutar entre si. Dimitri pede a Tel que pense no que acontecerá se o caos desaparecer completamente, e ele responde que certamente haverá muitas guerras, mas isso dependerá dos humanos da próxima era. O Vampire King declara que não quer que a nova era chegue, porque ele não pode sobreviver sem o caos. É por isso que ele quer derrotar Tel. Aishela é a primeira a enfrentá-lo, e lhe diz que, mesmo sem o poder concedido a ela pelo caos, ela protegerá sua irmã. Ela ataca Dimitri, mas de repente, ele se encontra em um lugar diferente, cheio de crânios humanos. Os gêmeos lobisomens o atacam em seguida, jurando vingar a mãe deles, mas ele continua se esquivando sem esforço. De repente, o líder dos lobisomens chega ao local e traz consigo um caixão que contém o verdadeiro corpo do rei vampiro. Ele declara que o Dimitri que está diante deles é apenas um clone, e que se eles matarem o corpo real, o clone desaparecerá. Dimitri ri ao ouvir isso, e os leva para sua dimensão enquanto cria centenas de clones. Ele ri do lobo alfa, dizendo-lhe que, mesmo sem seu corpo real, ele sobreviverá. Ele não confia nele, e apunhala o corpo real do rei vampiro, que se transforma em cinzas e desaparece. Dimitri o chama de tolo, enquanto seus clones o atacam, e o líder lobisomem continua cortando-os. Os clones atacam todos e drenam sua força vital apenas ao tocá-los. Tel cai primeiro, e em seguida, Ayesha baixa a guarda ao tentar proteger Silouga, e é tocada pelos clones do vampiro. Ervin a segue, e então só restam os 3 lobisomens. Eles destroem os clones de Dimitri, mas ele continua gerando-os como se fosse Naruto. Os irmãos lobisomens usam um movimento combinado para atacar o clone principal, mas isso foi um erro terrível, pois deu a Dimitri a chance de cercá-los e absorver sua força vital.
Com todos os outros derrotados, ele vai até Theo e Siluca, dizendo-lhes que é hora de encerrar os jogos. Ele expande seu domínio e deixa todos afundarem em um mar de caos. Todos perdem sua energia enquanto se afogam, e Theo estende a mão para Siluca uma última vez. Quando eles se tocam, o poder do amor e a armadura da trama são ativados, e o caos é subitamente dissipado. Eles ouvem a voz de Priscila, que lhes diz que ficarão bem, e o Santo Graal sai do corpo de Theo, queimando o vampiro. Sua ilusão é desfeita, e todos retornam à sala em que estavam no início. Theo percebe que agora Dmitri não pode criar mais nenhum de seus clones, e que é hora de atacá-lo. O líder dos lobisomens morde seu pescoço, mas o vampiro o perfura com sua unha afiada, enquanto ele voa para o céu. Os gêmeos o atacam, rasgam seus braços e o derrubam no chão. Theo encanta sua espada para dar o golpe final e apunhala Dmitri em seu coração. Ele explode quando a energia do caos em seu corpo fica fora de controle, e Theo é arremessado para longe. Ele está bem, mas o líder dos lobisomens perdeu a vida na luta e suas irmãs choram por ele. Um dos clones de Dmitri sobrevive, apesar de ser muito fraco e patético. Theo deixa que os gêmeos decidam seu destino, e eles o deixam ir, alegando que não foi ele quem matou a mãe e o irmão deles, e que eles não queriam ser alguém tão fraco. O caos de seu irmão entra em seus corpos, e momentos depois, todos estão de volta à Magic Academy. Theo lidera seu exército e conquista a cidade da academia. Ele entra no salão principal com apenas Siluca ao seu lado e confronta o diretor da academia sobre seus motivos para impedir o nascimento do Emperor's Crest. O diretor lhe diz para tocar a torre mágica à sua frente para saber a verdade. Siluca suspeita que seja uma armadilha, mas Theo está determinado a correr o risco e decide se juntar a ele. Eles tocam a torre, que de repente os leva a um reino de sombras. Enquanto eles se perguntam onde estão, Pandora se apresenta a eles e pede que não acabem com a Era do Caos. Eles perguntam por que deveriam fazer isso, e ela lhes mostra uma visão da civilização super avançada antes da chegada da Era do Caos. Theo e Siluca ficam encantados com a visão, que parece saída de uma fantasia, e acham que poderão chegar a esse nível um dia, se a Era do Caos acabar. No entanto, Pandora lhes diz que a civilização que estão vendo agora é uma Terra super futurista. Terra. As pessoas alcançaram grande poder por meio da tecnologia, mas a usaram para destruição e destruíram os planetas por causa da guerra. Pandora alega que, para impedir que os seres humanos alcancem um domínio sobre a energia suprema que excede até mesmo a energia nuclear, foi decidido espalhar o caos pelo mundo para que a civilização nunca pudesse se desenvolver além de um determinado ponto. Dessa forma, ela acredita que a Terra não será destruída, e Theo não fica feliz ao ouvir seu raciocínio. Pandora desaparece enquanto repete sua mensagem de que eles não devem deixar a Era do Caos acabar. Theo e Siluca se encontram novamente em um salão, e o diretor lhes diz que essa é a razão pela qual a Magic Academy quer impedir a formação do Emperor's Crest. Theo lhe diz que, mesmo que o mundo possa ser destruído em um futuro distante por causa da tecnologia, ele não pode mais deixar que as pessoas que vivem hoje sejam sacrificadas pelo caos. Mesmo assim, ele quer acabar com a Era do Caos. E Siluca o apoia. O diretor tem sua resposta e acaba com sua vida bebendo veneno. Theo presta seus respeitos, e em seguida, convoca Alexis, Marianne e o restante de seus aliados. Logo depois disso, a cidade está repleta de soldados e pessoas ansiosas para assistir à coroação de Theo como o primeiro imperador. Ele se dirige ao povo, dizendo-lhes que lutará pela paz e prosperidade para todos. Ele pede aos nobres seus brasões, e promete acabar com a Era do Caos ao criar o brasão imperial. 3 anos depois, Theo traz paz ao continente e chega o dia esperado. Ele se casa com Siluca, enquanto Alexis e Marianne também encontram seu final feliz. A cerimônia de casamento ocorre sem problemas, e todos celebram a união dos heróis. Theo reúne os brasões e cria o brasão do imperador. Quando é formado, o boné do demônio Siluca desaparece, assim como o caos mundial. O mundo fica pacífico, sem caos e magia. Theo abdica e coroa Alexas como herdeiro. Ele volta a Sistínia com Siluca e governa sua terra natal, feliz para sempre. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!